Tua produção acontecendo mais uma vez. Fim das Danilo trincheiras. Frois, Tá Fim das Trincheiras. Tá nas principais plataformas aí, você pode estar adquirindo, tanto o livro físico quanto e-book também, sempre bom lembrar. É na Amazon, no próprio site da Viseu, que é a editora, Shoptime, tem vários lugares aí, só você clicar lá no Google que vai aparecer. Vai lá, procura lá. É só você dizer que pode. Claquete. Como é que você olha? Mano, você olha pra lá, olha pra cá, você que sabe onde é que você olha aí. A gente vai trocando ideia. Você que decide aí. Então vamos lá. Família Pode Nós, tamo junto mais uma vez. Vamos trocar ideia hoje com o professor Danilo Frois. Gente boníssima. Vai contar um pouco da história dele pra nós. Danilo, fica à vontade, se apresenta. Pera aí, não, já aproveita o seguinte. Você já vai se apresentar contando sua história, mano. Quem é você? É de Canavieiras? Não é? Foi abraçado? Não foi? Manda ver. Começa contando sua história. Se apresenta e manda ver. Boa noite, boa noite. Não, sou canaveirense nato, apaixonado. Sou professor, né? Já estou na educação desde 2007. Nasci e me criei em Canavieiras. Minha família, na sua totalidade, é canaveirense mesmo. Na condição de professor, não atuo na rede municipal de Canavieiras, tampouco também faço parte dentro do cenário educacional no município de Canavieiras, né? Sim. No caso, pela rede do Estado. Então, eu trabalho em Belmonte, atualmente trabalho em Belmonte, Santa Maria, e pelo Estado eu trabalho em Itagimirim. E também tem uns hobbies, né? Futebol, escrever também, que eu gosto bastante. Então, sim, sou de Canavieiras. Uma coisa assim, bem interessante que eu gosto de falar sobre questão educacional é que eu ingressei na rede municipal também de Canavieiras, já fiz parte, não sou mais, mas fiz parte, a partir de 2007, cara. E eu comecei pela portaria, eu comecei na condição de porteiro, entendeu? Na época foi, aí depois fui de porteiro, aí comecei a trabalhar como digitador, depois coordenador, já estava na faculdade também em 2007, comecei na faculdade, eu fiz geografia na UESC, né? Então, dentro desse segmento da educação já tem um tempinho já. Já tá nessa correria tem um tempo aí já. Isso. Beleza, então o que você quiser saber pode perguntar que a gente vai falando. Que você vai falando aí. Isso. Cara, você falou 2007. Isso. Você estava fazendo faculdade? Comecei em 2007. Eu ingressei na mesma época, 2007. Fiz o concurso municipal em 2007 e fiz o vestibular também em 2007, né? Ingressei em 2007.1. Fevereiro, março. No primeiro semestre eu comecei a faculdade de Geografia na UESC e formei em 2011, né? Então, sim, em 2007 você fez concurso pra cá? Foi isso. Fiz concurso. Exato. E na época... E que tu fez? Abriu mão, mano, do concurso? Abri mão do concurso. Foi assim, algo que a galera na época me criticou bastante, né? Porque tinha um histórico, na verdade, na época, Boinha, Almi, e aí tinha muita maracutaia, né? Tinha bastante maracutaia nesses concursos públicos. E na época eu falei, pô, vou fazer, foi Zairo, na gestão de Zairo, falei, pô, vou fazer concurso, mas fazer lá pra... Nem ia fazer, na verdade, mas aí consegui uma isenção, né? Tinha isenção, o Antoniel, na época, vereador, ele colocou a isenção que as pessoas pudessem fazer, comprovava lá que não tinha condição de pagar o concurso, né? E aí fazer a isenção e se inscrevia. Aí eu falei, vou fazer para porteiro. Na verdade eu fiz para vigilante, né? Fazer para vigilante, saiu uma máfia mesmo, é carta marcada e tal. Aí fiz, cara, aí não fui carta marcada, né? Por aí deu certo. Aí eu ingressei e nesse mesmo período eu tinha feito vestibular também, passei. E aí começou essa briga, porque eu falei, bom, não tem condição de eu estudar à noite e trabalhar de vigilante. Aí eu fui para portaria. Só que a gente que sai de Canavieiras para estudar, em Ilhéus, Itabuna, você sai daqui 4 horas, 4h20, na minha época era 4h20, então você se preparava ali 3h30 e chega a 2h30, 1h, né? Quando acontece algum problema você chega um pouquinho mais tarde, né? Eu já cheguei em casa às 5 horas da manhã. Ei, cansei de estar na rua trabalhando, esperando esse ônibus chegar, tá ligado? Exato. Então assim, muito complicado mesmo essa situação e tal. E aí o que acontece? Começou a ficar muito cansativo. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar nisso não, eu vou entregar e tal. Aí na época os amigos, não, pai, não entrega não, faço não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, vou entregar. E aí o pessoal na época, que também fazia faculdade,
assim, alguns colegas, Mário Clay, a própria Genita, que é muito minha amiga também, assim como o Clay, não, a gente vai dar um jeito aí e tal. Aí me deu um desvio de função para ser digitador. Aí eu fui ser digitador porque eu teria essa flexibilidade do horário, que na condição de porteiro eu chegava 5 horas eu tinha que estar pronto 5 horas da manhã. E minha prioridade naquela época era estudar, não era era trabalhar, obviamente, que eu já eu já tinha minha filha, na verdade, né? Então tinha a prioridade de trabalho também, mas eu queria realizar o sonho, que era o sonho da minha avó, inclusive eu não falo isso com muito orgulho, na condição que eu fui o primeiro da minha família a ingressar na faculdade. Eu não falo isso com orgulho porque é triste para trabalhar, é difícil, né? Então, mas deu certo, então hoje várias outras pessoas já ingressaram na faculdade, primos. Pô, legal, graças a Deus. Minha filha também já está na faculdade, então assim, aí eu tive que optar, né? Aí não, vai digitador mesmo, fica digitador. Aí no ano seguinte, isso já em 2007, eu fui, em 2008 comecei como digitador, em 2009 eu pedi exoneração do concurso. Quando eu pedi exoneração em concurso, eu trabalhei coordenador. Eu trabalhei de 2009 até 2012 na condição de coordenador do programa Despertar. Eu fui o primeiro coordenador do programa Despertar também. Eu acho que foi mais ou menos nesse período aí que a gente se conheceu. Eu cheguei em 2011. Isso. Quando foi em 2012 teve concurso para guarda. Isso. E foi quando eu passei no concurso que fui nessa vibe aí também. Será? Chegando aqui do Rio em 2011, irmão, né? Isso daí não vai dar. Acabou que deu certo. Isso, exato. É complicado, é muito complicado. Você tem que ter muita coragem, né? Mano. Você tem que ter muita coragem, porque não é só você, tem uma família por trás. E eu lembro que a última viagem mesmo que eu fiz a Salvador em 2012, na condição de coordenador do programa Despertar, foi justamente para finalizar o trabalho. Aí eu fui com Genita na época, e ela foi daqui até lá chorando e tal. Ela falava: Dan, por que você fez isso? Você entregou seu concurso, agora o que vai ser da sua vida e tal? Eu: não, professora, fica tranquila. Calma que as coisas vão caminhar. Eu terminei minha faculdade, estou estudando para concurso e vou conseguir passar nisso daí, relaxa, vai dar tudo certo e tal. Mas claro que tem aquela cobrança, né? Então, tem jeito. Eu estudava bastante, madrugadas e tal, e naquela cobrança. Mas aí quando eu encerrei em 2012, em 2013 já desempregado, a gente viajou, né? Eu e minha família, nós viajamos a passeio ainda desempregado. A gente estava com a grana, tinha agitado uma grana e fomos passear. Aí quando nós retornamos, eu passei no REDA do estado, 4 anos, né? E na época a galera brincava, Júlio, porque eu trabalhava na praia monitorando, na plataforma, eu trabalhava no monitoramento na praia, não sei se vocês lembram disso quando estava Queiroz Galvão, uma plataforma, eu trabalhei naquele projeto. Aí eu trabalhava dando aula no 15, né, pelo REDA, e trabalhava também no Mais Educação à tarde. E ainda tinha lá a barbearia na época, então eu ficava na correria. Dormia quando? Não dormia. Eu durmo pouco até hoje, durmo muito pouco até hoje. Aí sim, aí pronto, fiquei nessa correria, mas continuei estudando, não fui desanimando não. Aí fiz concurso aqui, não passei. Fiz o concurso de Cabralha, que eu fiquei muito decepcionado nesse concurso de Cabralha, que na verdade eu usei dessa decepção para tentar me superar em outros concursos. Por que eu fiquei muito decepcionado? Porque tinham 4 vagas, né? Havia 4 vagas e tal, e aí o que acontece? Eu prestei esse vestibular, ou esse concurso, para professor de geografia, 20 horas, e estão 4 vagas, então dava para passar. Foi assim, eu acho que um dos concursos mais fáceis para se passar na época era esse aí. Então eu tinha que acertar, e foi a mesma empresa que fez o concurso aqui em Canavieiras e que depois foi fazer em Belmonte, então eu estudei essa empresa. Então eu peguei a questão do meu desempenho negativo, justamente para tentar me superar em Belmonte. Sim. Eu já tinha perdido nessa empresa aqui, eu fiquei em 4º lugar, fui para Cabralha e fui eliminado em Cabralha. Por que eu fui eliminado? Porque ela tinha um critério, né? Eu tinha que fazer pelo menos 50% da prova pedagógica e 50% da de geografia. Na de geografia eu pontuei bem, fiz mais de 90%. Na pedagógica eu não consegui fazer. Não bateu os 50%. Eu tinha que fazer pelo menos 10 questões pedagógicas e eu fiz só 9. E aí eu fui eliminado. Eu pontuei mais, inclusive, do que o 4º lugar, mas eu não consegui me encaixar dentro do critério. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. Eu falei, vou estudar. E aí também abri mão um pouco de geografia para estudar mais
parte pedagógica. E aí estudei bastante. Quando é isso? Que ano é isso daí, mais ou menos? Isso foi em 2013. Foi em 2013. Aí em 2014, nós fizemos o concurso aqui em 2012, no Zairo fez 2011, não, 2011. 2011 da educação, isso. 2012 da Guarda Municipal. Isso, eu fiz 2011 do Estado, bati na trave, perdi. Aí eu só passei no Reda. Fiz 2012 em Canavieiras, eu fiquei classificado, fiquei, né? Mas em quarto lugar, então só tinha uma vaga, beleza, eliminado. Fiz o de Cabralha, eliminado. Falei, não, cara, eu vou fazer esse de Belmonte. Abri o de Belmonte, tinha uma vaga só para geografia. Falei, essa vaga é minha. Eu vou agora, é minha vez. Aí eu peguei todas as provas dessa banca e aí comecei a estudar todas elas. E aí eu comecei a ver que havia um padrão. Tinha um padrão, exatamente. Ela não se alterava muito. As questões eram distintas, porém muito semelhantes, né? A metodologia que ela utilizava era igual, apesar que as questões eram diferentes. Eu falei, cara, eu vou passar. E aí eu estudei, e inclusive eu sabia que para passar eu teria que fazer 80% dos pontos. Eu falei, pô, todo mundo para passar nessa empresa aqui, ela faz 79, 77, meio. Eu vou fazer 80, 82 e aí ninguém vai me tirar essa vaga. E assim eu fiz, né? Fiz essa prova. Fui muito bem em geografia, fui muito bem na parte pedagógica, inclusive melhor do que em geografia. E aí o que acontece? Eu fiz 70, na época eu fiz 77 pontos e 79 pontos, alguma coisa. E aí eu fiquei muito chateado, falei, caramba, por conta de uma questão, falei, caramba, eu não vou conseguir entrar, eu tinha que fazer 80 pontos aqui. Só que aí uma colega, ela conseguiu anular uma questão. Quando ela anulou a questão, foi justamente uma questão que eu tinha errado de geografia. Aí eu falei, agora eu vou estar dentro. Aí eu fiz 82 pontos e meio. De todas as provas de licenciatura, foi quem mais teve pontuação, foi a prova de geografia. De todas as provas, de todas as matérias, tudo? Dos concursos na área de licenciatura, quem mais pontuou fui eu e um argentino. Por quê? Porque nós empatamos, pô. Sem xenofobia, mas porra, argentino não, cara. Teve argentino, pô. Teve argentino no meu caminho. Nós empatamos em tudo, pô. Mesma quantidade de pontos, aí a parte específica, o primeiro critério de desempate, nós fizemos a mesma quantidade de pontos, vamos para o pedagógico a mesma quantidade de pontos. Aí. Caraca, meu. Aí fudeu, aí o próximo critério, qual a idade? Ele mais novo do que eu, meses, aí eu passei. É interessante que ele entrou em contato comigo via Face, ele se apresentou, gente boa pra caralho, e o cara fez geografia Salvador, na UFBA. A UFBA é referência em geografia no Brasil, né? Então, não é na Bahia, é no Brasil. Não estava disputando com qualquer um, não, e não era, tirou onda. Aí, sim, ele entrou em contato, ele, pô, cara, e aí, vai assumir lá e tal? Eu falei, velho, vou assumir e tal. Ele, pô, velho, que critério é esse? Dizia, por idade, eu falei, se fosse no próximo, você também tava fudido comigo. Ele, você tem quantos filhos? Eu falei, tenho 2. Aí foi aquela resenha, ele, pô, isso aqui, eu falei, vou sair da Argentina, vou minha vaga aqui no Brasil, meu território não, negão, aqui pertinho, vizinho. Aqui é minha, peraí, pô. Aí foi essa resenha, aí eu consegui passar nesse concurso, aí fiquei mais tranquilo assim, sabe? Me recordo muito bem como foi que eu recebi esse resultado. Eu estava na sala de aula aqui no 15, dando aula e tal para os meninos, e era uma das turmas que eu mais gostava, dos mais danados. Aí eu, agoniado, entrei 8 para ver o resultado, nada, entrei 9, nada, quando deu assim, às 9h30, eu abri o computador, que eu vi e falei, caralho, porra, tô dentro! E seu lado, acaba a aula, porra, acaba a aula, acabou! Aquela alegria, vou pagar refrigerante, vou pagar refrigerante pra vocês. Aí foi aquela resenha toda e tal. Aí, maneiro. Mas aquela sensação assim de, pô, eu consegui o objetivo, né? É tipo dever cumprido, né? É, exato, porque é complicadíssimo, né? 2 filhos, mulher e tal, aí. E também para você se sentir bem com sua profissão, né? Claro. Para mim era importante isso. Eu não acho que seja, eu sempre falo, você é feliz da forma que você quer ser, cara. A gente não tem que cruzar um parâmetro para todo mundo, não, porque você faz algo, eu
de repente não venha a gostar daquilo, não tem o que te diminuir, é seu sucesso, é da sua forma, você tem que agir e caminhar da forma que você achar melhor. Cada um vai seguindo ali. Isso. E da mesma forma que eu entrei na empolgação em Belmonte, eu comecei também a me desestimular. A partir de 2017, que nós pegamos uma gestão muito cruel, a gente não podia, a vida financeira de todos os profissionais da educação virou um caos, porque a gente não podia contar com o 13º, com férias e tal, nada disso, salários atrasados. Aí falei, cara, eu vou estudar agora para passar. Falava isso, eu vou trabalhar agora, vou deixar de trabalhar 40 horas, vou trabalhar 60, não que isso fosse novidade para mim, que eu já fazia isso antes, já tinha feito isso antes, mas a diferença salarial é muito mínima. Só que não ia ter esse retorno. Mas eu ia ter a garantia, que eu queria no momento era pelo menos ter a garantia de saber que eu ia receber meu salário, chegar no último dia do mês e o dinheiro tá na conta, que eu ia ter meu 13º, minhas férias. É muito pouco você pensar nisso enquanto um agente público, cara. Eu acho isso de uma crueldade. É meio sinistro. Eu acho de uma crueldade muito grande, que é seu direito e você ter que ir procurar outros caminhos, porque seus direitos não são respeitados. Mas assim eu fiz. E eu lembro que nessa época também do Estado, foi interessante que minha filha estava aqui passando férias comigo, e ela, meu pai, você não vai passar? Eu falei, não, ela, não vai não. Eu falei, por quê? Senhor, estou vendo o senhor estudando e tal. Aí eu falei, a gente estuda de forma diferente. Calma. Não, verãozão, né? Falei, só que enquanto ela estava dormindo, eu estava estudando. Então quando ela acordava, ela não via. Já tinha acabado, eu já tinha ido, vambora. Tudo bem. Aí consegui também passar nesse concurso, e foi um alívio muito grande assim, porque eu falei, agora vou ter que me organizar. Esse do Estado é o que? Você vai para Santa Maria? Não, esse do Estado é que eu vou para Itagimirim. Itagimirim. Eu fiz para a região de Eunápolis. E tipo assim, tu vai pra Itagimirim o quê? Quantas vezes por semana, mano? Eu vou 3, né? Eu tava indo 3 vezes na semana. Eu, na verdade, só vim a Canaveiras sábado e domingo. Com a pandemia, que eu fiquei esse tempo. Que ficou por aí. E lá nós estamos no ensino remoto ainda, não é nem híbrido em Itagimirim. Ainda tá remoto. Tá remoto, eu tô indo só para Santa Maria. Inclusive lá em Santa Maria eu sou candidato agora, eu sou vice-diretor e estou candidato à direção escolar. Inclusive mandar um abraço aí pro meu vice Francisco, o meu diretor Márcio Lima aí, a liderança lá de Santa Maria. Tamo junto, Márcio. Só gente boa Francisco, trabalhando lá. Isso. Manda ver, faça uma diferença aí. Já fez. O cara fez uma revolução na escola que eu trabalho. Maneiro. Ele, assim, nós estamos juntos já há 4 anos, né? Eu sendo vice dele há 4 anos. Nós, são 2 anos, aí fomos para a reeleição, ganhamos a reeleição. E foi uma transformação na escola. Ele é muito dedicado ao trabalho. Pô, legal. Trabalho educacional, inclusive a reforma foi uma reforma comunitária. Pô, maneiro. Eu lembro bem quando nós assumimos a escola, alguns funcionários do NTE 27 de Eunápolis estavam no processo de municipalização e foi ver a escola. Pô, essa escola tá feia, isso, tá aquilo. Que realmente estava muito deteriorada. Meio acabada. Meia não, totalmente. Tava... Aquela realidade que a gente já sabe qual é, que a gente já conhece, chega, olha assim, já... E aí nós montamos, na época ele pediu que eu escrevesse os projetos e tal, de ajuda com as empresas, né, que as empresas fornecessem material de pintura, a gente conseguiu, e ele meteu mão mesmo com a comunidade e com a escola todinha. Maneiro, cara. Então tem isso, né? Agora em Santa Maria... Distrito Povoado de Belmonte. É povoado de Belmonte. Ah, Santa Maria é povoado de Belmonte. Então mais você. Próximo, tô ligado. Né? Bem mais próximo. Mais próximo, inclusive, de Itagimirim também. Que na época tinha essa opção, né? O rapaz, pela minha ordem de colocação, poderia escolher alguns municípios que poderia ficar. E aí ele queria. Por que você não quer ir para Belmonte? Não. Você já pega suas 20 horas de lá, leva para lá, que na verdade isso é efetivo 20 horas, tanto em Belmonte quanto pelo Estado. A gente fez a redução de carga horária, né? Para 60. E aí é isso, a gente está na educação, a gente sabe que não é fácil, você é professor também, inclusive você tem uma fã lá em casa, a Beatriz é muito fã sua. É mesmo? Que maneiro! Ela sempre fala, professor ali bom demais, professora também, ela sempre falava isso, ela sempre fala. Que legal, eu nem sabia, tá vendo? Beatriz. Bia, beijão, abraço. Então é isso, a gente na educação procura sempre fazer um pouco mais, né? Não tem jeito, cara, se tu não fizer... A gente fica chateado, desestimulado, mas só quando você olha para o resultado do seu trabalho, ou que você poderia se dar um pouco mais, por conta principalmente dos alunos,
Eu venho de escola pública, estudei minha vida toda em escola pública, apenas meu processo de alfabetização que eu fiz numa escolinha particular na época. Então eu sei o que é você ter todas essas dificuldades, eu sei o que é um menino chegar na escola sem alimentação, eu sei o que é um menino sair e optar entre trabalhar e estudar, ele vai sempre, obviamente, optar pelo trabalho. Inclusive agora mesmo na pandemia, a gente tem vários relatos, né? Principalmente o aluno que some, ele desaparece, aí você acha que o aluno ele está fazendo qualquer coisa, não, ele está simplesmente fazendo alguma atividade para tentar complementar a renda da família. Né? Ficou pesado, Ficou pesado, exatamente. Ficou bem estranho a coisa. Por mais que tenha alguns auxílios, não consegue. Não cobre, não tem jeito. Né? Exatamente. Então, assim, é a área que eu gosto, eu sempre falo, eu sou professor por opção, não sou professor porque não tinha nada para fazer, eu vou ser professor, não. Inclusive eu tenho uma história, minha avó não sabia ler nem escrever, né? E ela que me criou. E ela sempre ficava naquela angústia de tentar fazer o nome. Eu tentava ensinar lá na época, tentava, e eu não conseguia porque não tinha metodologia. Eu lembro que na época, eu acho que fazia a 7ª série, 8ª série, não me recordo, mas... Então eu ficava muito frustrado com aquilo. E o sonho dela era que eu fosse trabalhar de tipo em banco, né? E fizesse nessa área. Inclusive eu comecei a faculdade de contabilidade, mas parei. Não, geografia é melhor. Não é isso que eu quero não, na moral. Então assim, eu fiquei muito frustrado com isso, e isso também me levou, porque a gente começa a estudar, eu gostava muito de matemática, mas aí quando eu comecei a ler livros históricos, esses amigos que eu tenho, Ramon, Gutenberg, Mula Manca, Jadson, eles tinham acesso a muitos livros de história que na época na escola pública a gente não tinha. Maneiro. E aí eu comecei a estudar e falei, caramba, véio, isso aqui, o que eu gosto é isso. Isso aqui é legal. Isso é legal. Porque você vê que realmente tem os fatores de denúncia, né? A vida das pessoas, elas não são semelhantes. Não existe meritocracia, nem sempre é meritocracia. Mano, essa história de meritocracia é complicada. Não, é uma concorrência desleal, né? É uma concorrência extremamente desleal, e então eu sempre observei isso e dou muita aula, falo muito disso na sala de aula para os alunos, que eu acho que não tem essa de você ser neutro, né? Eu acho, obviamente que eu sou ético, eu tenho que seguir um padrão ético, claro, né? Que de certos posicionamentos que são meus, eu não vou levar para a sala de aula, mas eu mostro sim os textos, não, analisa isso aqui, dá uma olhada nisso. Forçar o ser humano, o cidadão, a ser crítico. Isso, e reflexivo, né? Também. Isso, olha isso aqui, né? Olha essas coisas aqui. Você acha que isso é justo? E aí quando a gente vai começando a fazer esse trabalho, a gente vai vendo os frutos e tal, você olha assim, a gente fica maneiro, feliz, tá rendendo, né? Maneiro. Tá rendendo, isso é muito bom. E a parte melhor da educação é essa. A hora que você vê o aluno criando essa consciência, né? E você sabe também, exato, que aquele trabalho ele não é só seu. É dos seus colegas. Uma equipe, exatamente, exato. Então, uma equipe de gente que pensa muito diferente, mas quando fala da educação, eu passei por essa experiência, né? Muito maneiro. Mesmo. Todo mundo, cada um com sua cabeça e tal, mas quando fala da educação, o que você vai entregar, como aquilo se coaduna para poder fazer a coisa caminhar, isso é muito maneiro. E não depende do Estado essa parada, porque essa parada é meio simbiótica ali mesmo, né? Ali entre os professores, e a gente o Estado só deveria fazer o que ele deveria fazer, paga bem, que a gente nem paga. Pague bem, pague e pronto, isso, vamos. O Estado faz isso. Não paga tão bem, mas a gente tem garantia que vai receber. A gente não vai receber esse negócio. Então é isso. Sim, e aí nessa correria de professor e tal, quem em Canavieiras conhece mesmo o Danilo, o professor? Porque tem uma galera que conhece o Danilo, jogador de futebol, que é um cara que joga bola, mano. Eu tive alguns alunos em Canavieiras, mas eu não consegui fazer uma carreira na condição de professor, né? Em Canavieiras, na minha cidade. Por que não? Eu trabalhei muito pouco, eu trabalhei como técnico na Secretaria de Educação 4 anos. Eu trabalhei 1 ano, como eu te falei, nesse concurso na portaria, trabalhei menos de 1 ano como digitador e trabalhei 4 anos na formação de professores da educação do campo. Eu trabalhava direto com formação. O que é que eu fazia? Eu viajava praticamente a Bahia, né? Tipo, o mesmo trabalho que o coordenador fazia, digamos, lá em Tapetinga, eu fazia aqui em Canavieiras, porém,
com a problemática da cidade. Da cidade. Entendeu? Tem que São incluir diferentes, isso, né? exato. Então a gente trabalhar com pedagogia de projetos, realizar muito projetos locais. Né? Eu fui desenvolvendo essa habilidade ainda mais para essa questão de projetos. E aí eu fiz esse trabalho com os professores do campo. Né? Na época nós tínhamos 37 escolas, hoje não tem essa quantidade, acho que deu uma diminuída. Então nós tínhamos 37 escolas e mais ou menos 63 professores. Né? Então eu trabalhava com a formação desses professores. Eu não trabalhava diretamente com o aluno, eu trabalhava na formação do professor. Mas nesse mesmo período eu percebi que eu tinha uma necessidade de, até porque eu estava fazendo licenciatura, era o que eu queria, de ingressar na sala de aula. E aí eu comecei a trabalhar com o público aqui no 15, na época com o PST. Não sei se você já trabalhou com o PST. PST, sou da época do PST. Aquela poupança forçada e quase escrava. Cara, foi mal no VT, essa parada mesmo, a poupança forçada, essa parada mesmo. Já me salvou aquela muito bem definido. É esse mês que vem? Não, no próximo. Esse não, no próximo. Tá na programação. Então, assim, cara, aí eu trabalhei com esse público à noite. E me identifiquei muito assim com o público, era profissionalizante, então tenho experiência com essa educação profissionalizante. E aí depois eu fui trabalhar num REDA, mas eu trabalhei muito pouco no REDA, para você ter ideia, eu não cheguei a cumprir o prazo no REDA, porque quando eu passei no REDA foi em 2013, mas eu passei no concurso em 2014. E aí já caí fora, então foi muito pouco, assim, eu tenho claro, os alunos aí, tem muitos alunos aí, professor e tal, na rua. Tenho alguns alunos também da educação profissionalizantes, a maioria já adultos, né? Na época já eram adultos, nesse curso profissionalizante, mas também foi uma atuação muito pouca. Aí logo em 2014 passei em Belmonte, como eu já tinha dito, e caí fora. Foi embora. Aí eu costumava até brincar com o pessoal, né? Quando vinha a questão da política, muitas pessoas não conhecem essa história da minha formação e de onde eu trabalho. Sim. E as pessoas, você tá assim porque você tá querendo emprego e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu não posso trabalhar mais no Eu não tenho nem horário na minha semana mais para trabalhar, cara. Pô, eu tive que reduzir e tal, né? Eu não queria falar isso, mas infelizmente eu me obrigado. Eu falei, não tenho condição não, pô. Você é efetivo, talvez eu falei, sou e tal, não tenho interesse não. Aí foi indo, então não tenho. Você, eu acho que foi meu aluno poucas vezes, chegou a ser meu aluno não, porque eu trabalhei na formação da guarda. É verdade, é verdade. Trabalhei na formação da guarda, inclusive o Instituto me levou lá para Jiquié naquele período. Foi mesmo? Trabalhei na formação da guarda em Jiquié e depois fui convidado para ir a São Paulo. Eu falei, não, peraí, já tá bom aqui, Jiquié já tá bom. Mas Jiquié foi uma semana, né? Na mesma condição de vocês, dei aula, acho que eu dei aula de meio ambiente e sociologia, não foi? Foi. Isso. Lá isso também. Mesmo. Dei aula de sociologia e meio ambiente também, para guarda. E a guarda lá nunca tinha tido um treinamento, nada disso. Maneiro. E aí a gente, o instituto tava lá, bora e tal, bora para São Paulo, pra você tá. Não, pô, peraí, pô. Sim, e vira um jogador de futebol quando? Não, cara, eu sempre... Não, porque se perguntar da rua, o nego diz, Danilo, pô, o que joga sábado lá com o moleque lá, Danilo, Danilo. Isso, eu gosto demais de futebol, cara. Eu jogo futebol desde criança. Eu parei uma época, fiquei assim, acho que uns 7 anos sem jogar futebol. E aí foi uns 7 anos, entre acho que os 17, 18 anos, eu fiquei sem jogar bola, 19 anos mais ou menos, até 24 anos mais ou menos. Eu acho que 6, 7 opção? Eu na época eu comecei assim a me afastar um pouco do futebol, aí me afastei e tive um acidente também. Aí quando eu tive esse acidente de carro, o meu dedo ele ficou aberto e tal, aí eu falei, não, vou jogar mais futebol. Parei. Só que aí... Deu aquele medinho? Não tinha medo não, foi uma opção assim, não era medo, eu abri mão. Falei, não vou não e tal, beleza. E aí quando eu entrei na faculdade, aí a galera tinha um bala de sábado e sempre tal. Tem. Bora, me chamou de Marizia. A Marizia é filha do meu irmão. Fui na onda, já tava ali. Aí Ramon,
Gutenberg, Mulamanca, me chamam de Marizia, né? E aí, bora, vamos embora. Aí voltei a jogar bola, os caras olharam assim, Chamber, só que eu não jogava lá direitinho. Aí nesse mesmo ano eu disputei o campeonato, voltei a disputar o campeonato, porque eu já tinha disputado o campeonato municipal, aí disputei o campeonato municipal, acho que estava com 24 anos, nós retornamos, nós somos vice-campeões esse ano. E aí continuei, não parei mais, mas jogava mais, tipo, nunca gostei de viajar. Hoje eu viajo mais com o pessoal do Fusnamar. Sim. Fusnamar que, tipo, os coroas, né? A gente chama de coroa e tal, a gente já tá ligado, já tá coroa também. Já estamos por ali, né? Já vamos chamar dos velhos, a gente fala dos coroas. Aí a gente viaja, então, mas antes de 2017, nós ganhamos um título também municipal, voltei a ser campeão pelo Jardim Burundanga, nós ganhamos, foi o primeiro título dos meninos, eu fiz parte. E aí sempre jogando, mas a gente tem um baba nosso lá no Fusnamar, todo sábado, que é o Baba Raiz, né, galera? Lá todo sábado. Eu cheguei a jogar também um campeonato lá em Santa Maria, fui convidado para jogar em Itagimirim, ainda participei tudo, mas não fui nenhum jogo, que era dia de domingo, você chega sábado para viajar domingo. Vou nada. Mas é isso, gosto muito de futebol, acho que eu fico muito triste com o Canavieiras. A parte não é recente, é histórico. Sim. Isso que a gente não tem uma secretaria de esportes, cara. E aí meu filho tem 10 anos, eu vejo vários meninos hoje com talento assim, um talento fora de série que daria para ser aproveitado, e os meninos com 16, 17 anos já estão, né, bebendo e tal. E aí a gente sabe que não vai ter uma carreira esporte, não vai chegar em algum lugar no esporte que poderia, né? Isso, não vai. Na época da gente, eu lembro que eu cheguei a fazer 2 testes, aí passei na época no teste ainda do Bahia e tal, mas não tinha condição de você ir. Como é que... Para se manter, para fazer a coisa render, né? Para fazer caminhar. Não tinha uma família que pudesse dar um suporte e tal. Muitos foram assim, eu tenho vários amigos que passaram e alguns ainda ficaram um período, depois retornaram, entendeu? E aí... É o que a gente... Você depende de incentivo, não tem jeito. Eu tenho o meu menino, ele tem 10 anos, ele joga futebol e tal, eu falo sempre, cara, se é isso que você quer também, claro que ele estuda, tá só associado, o desempenho dele é o futebol. Se é isso que você quer, quando você tiver com 12 anos, a gente vai começar a viajar e, né, começar a levá-lo para fazer os testes. Daqui a pouco dá certo, se der certo, é seu sonho, corre atrás, batalha, né, mas também você tem que estudar, porque... não pode esquecer essa parte, que senão não adianta. Se não der certo... Né, tem muita gente, eu conheço várias pessoas em vários lugares, eu conheci várias pessoas lá em Itagimirim, da mesma forma, se dedicaram ao esporte, não teve incentivo, não deu certo. Santa Maria da mesma forma, Belmonte da mesma forma, Canavieiras da mesma forma. E o esporte é interessante, o futebol é interessante. Eu lembro quando fui a Belmonte, pela primeira vez foi para tomar posse do concurso. E a segunda eu fui para uma formação. Aí eu estava indo com os colegas de trabalho assim, ela, Danilo, você conhece Belmonte? Onde é o Banco? Eu falei, onde é o Banco do Brasil? Não, bora lá, vai todo mundo e tal. Eu e mais 2 colegas. Ela, você não conhece Belmonte não? Eu falei, não, tá de brincadeira. Eu falei, não conheço não. Aí passou o cidadão, Danilo. Eu falei, rapaz, tudo bem? Como é que você tá? Quando a gente conversou, passou o Danilo. Eu falei, rapaz, beleza. Você não disse que não conhece Belmonte? Eu falei, eu não conheço Belmonte. Esse rapaz eu conheço que ele foi lá em Canavieiras jogar. Jogava bola, né? Então, futebol tem isso também, né? O esporte tem isso. Junta as pessoas assim, você não sabe quem é, de onde é, mas você junta, troca ideia. Exato. É uma parte interessante. Com certeza. Viajando e tal, aí vai conhecendo as pessoas. E aí, com esse time mesmo do Fusnamar, que são os amistosos, a gente viaja direto aí. Agora mesmo uma viagem para Ituberá dia 15, dia 13, de novo para Ituberá, e a gente vai para lá e fica lá, se diverte. Essa resenha toda. Vai ser um pouco divertido. Não é nada muito sério também, né? Nem idade mais para isso a gente tem. Mas é aquela coisa de você estar fazendo amizade. Isso, né? Amizade, tá participando, agora também quando tô jogando não vai perder não, né? Tem que ter falou em futebol, quem é que gosta de perder? Ninguém gosta. É o mesmo dia. Eu quero ganhar, não quero perder não, mas tá certo, é isso mesmo. Pronto, de jogador de futebol, como é que vira o Danilo escritor? Quando o Danilo vira escritor? Quando o professor Danilo diz assim, meu Deus, eu acho que eu vou seguir essa parada. Foi bem antes, né? Eu escrevo desde muito tempo e eu comecei com a poesia, né? Comecei escrevendo poesia e tal. E aí fui parando aos poucos e tal. Claro que eu vou explicar as 2 razões, mas assim, as 2 principais razões.
Eu gosto de falar muito sobre isso, que é engraçado, pelo menos digo que seja engraçado. Mas eu comecei muito cedo, e aí foi onde eu tive a influência dessas pessoas, principalmente de Ramon, cara, porque quando a gente fala de poesia, normalmente as pessoas acham que poesia é algo mais romantizado, né? Aquela coisa de romântico mesmo, e não é. Poesia, ela pode ser de denúncia, ela pode ser de vários segmentos, né? De reflexão, pensamento crítico, né? Mas eu sempre escrevi muito voltado para essa questão crítica. E aí eu escrevia bastante, mas eu não mostrava a ninguém, tá? Onde eu cheguei na casa desse amigo Ramon, ele saiu assim um pouco, eu peguei o caderninho, eu comecei a ler o caderninho de desenho assim, pô, ele escrevendo poesia, eu falei, caramba, e na mesma linha também. Aí a gente começou a conversar, se aproximou bastante. E aí eu escrevendo, e, inclusive eu sempre brinco com isso onde eu vou, eu falo, pai, eu desisti da poesia por 2 razões. A primeira razão foi que num concurso de poesia eu fiquei em segundo lugar, eu fiquei frustrado, eu queria ficar em primeiro, eu fiquei em segundo. Aí não gosto de perder, pô. Não é nem por isso, cara. Foi interessante que as pessoas assim, velho, você ficou em segundo lugar. Segundo, eu falei assim, segundo de 2, só de 2 dias. Você tá em sacanagem. Aí não dá, velho. Aí o cara já aí não vou mais não, pô, não vou mais não. Isso. E, mesmo assim eu falei, pô, não vou desistir por um mês, tá? Depois eu, não, vou voltar a escrever. Voltei, continuei escrevendo. Aí veio a segunda razão e a mais grave de todas. Eu me separei, eu tinha algumas estavam datilografadas na época ainda, e outras estavam à mão, né? E aí eu me separei e tal, eu deixei minhas coisas em casa, né? Fui para outro local, obviamente, aí beleza, quando foi um dia eu falei, vou lá buscar minhas coisas, aí falei, chamei minha ex-mulher, pedi as poesias e tal, o caderno, ela falou, você quer essa poesia? Aí quer. Ela jogou, bluf, tava chovendo, véio, jogou na poça de água, né? Aí pronto, perdi todo o material, falei, não quero saber dessa porra não. Agora eu vou desistir. Agora eu desisto, vou mudar de segmento, vou pra prosa. Vai, manda ver. E aí, cara, depois desse negócio de joga tudo da água, vai dar. Agora eu não quero mais. Parei. Não dá, velho. Segui. Aí eu, beleza. Aí comecei, continuei escrevendo, né? Sim. Poesia e tal. Eu gosto muito de escrever sala de aulas, eu passo atividade para eu explico os assuntos, passar uma atividade, então na hora de avaliação, fica ali no caderno, escrevo assim muito rápido. Mas eu sempre escrevi poesias curtas, nunca fiz aquelas poesias enormes e tal. E aí fui fazendo, mas nada muito a sério. Nunca pensei assim, vou publicar isso aqui, nunca passou na minha cabeça, posso ser que um dia eu mude, vou publicar essas poesias, nunca passou. Rapidão, você disse que começou antes. Antes é quando que você está falando? Que você começou, você olhou assim, cara, rapaz, eu gosto de escrever. Foi quando isso? Eu era moleque, eu tinha acho que uns 12, 13 anos. Pô. É mesmo, cara. 12, 13 anos. Eu comecei ouvindo muito na época, Legião Urbana, Raul, né, Cazuza e tal. Aí, então, Barão Vermelho, né? Aí eu ouvia assim, falei, caramba, eu ouvi e ficava viajando naquilo ali. Então, eu tinha comecei, eu não sei se você me falar explicar, não. Era algo como eu ficava muito sozinho, mas com meu irmão, com minha avó e tal. Então, eu escrevia bastante. Aí, nessa de escrever bastante, escrevendo, né? Aí, beleza. Aí fui... Abriu? Dá pra abrir ali? Tá. Abre aí, ó. Tá na mão, pode deixar aí. Deixa aqui mesmo. É isso. Você vai querer também? Não, eu não, tô de boa. Aí sim, vai brindar, velho. Finge aí. Tamo aí. Vamos de café, vamos de café. Sim, aí eu não sei dizer exatamente quais as razões. Eu acho que dentro de um determinado segmento artístico, né? Eu acho que você não consegue explicar, eu pelo menos não consigo explicar o que te leva a você fazer algo. É aquele negócio, você tá ali, daqui a pouco... Rapaz, eu vou fazer isso aqui. Se você vai desenhar, eu comecei a desenhar, claro, tem pessoas que, eu acho que tem as razões, né? Às vezes tá passando por alguma situação e tal, e procura. Não foi meu caso, desde adolescente eu comecei a escrever, mas nada, como disse, de pensar em publicar, apresentar inclusive essa poesia
que nós apresentamos no Festac, não fui eu, foi uma insistência de um amigo de Jadson para ir, bora fazer inscrição, não sei o que, porque eu sempre gostei mais dos bastidores, não gosto disso não e tal. Não quero estar aparecendo, meu bagulho é outro. É isso, é para escrever porque é uma coisa que eu acho legal, ó. Quando uma pessoa muito, tipo, tem gente que escreve, todo mundo, ele dá para todo mundo ler e tal, lê isso aqui e tal. Né? Vê isso aí, eu acho isso bacana, eu sou mais discreto, assim, eu não... Só quando eu vejo que a pessoa é muito próxima, que gosta, dá uma olhada nisso aqui para ver se você gosta, fazer uma avaliação. E eu gosto dessa avaliação, da pessoa ler e fazer a avaliação. Aí, isso aí, né, parei de escrever poesia, ingressei na faculdade e tal. Aí nessa de fazer trabalhos, foi interessante, assim, um dia uma menina me procurou, cara, faz meu TCC. Você escreve muito bem, eu sempre postando ali nas redes sociais, também falaram que você escreve bem e tal, eu já tinha feito meu TCC também, inclusive, é isso, uma coisa levou a outra. O meu trabalho era pedagogia por projeto, na prefeitura, então eu viajava muito, fazia a formação disso, de como fazer projeto mesmo e tal. Maneiro. Então eu estudava sobre isso. Inclusive, quando eu fui fazer meu TCC, que eu fiz sobre a AIDS em Canavieiras, e depois, se você até permitir, eu posso falar um pouco sobre isso. Eu fiz sobre a AIDS em Canavieiras, por quê? Porque nós falávamos, na época, todo mundo ouvia-se que, todos ouviam-se que o seguinte, Canavieiras era o terceiro lugar em número de aidéticos e tal. Isso. Não, sério, não se assuste não. E eu cresci ouvindo isso. Mas era um dado jogado ou era real? Na Bahia. Ah, não, no estado da Bahia, Canavieiras era a terceira. Era a fama. Ah, era fama. A gente não sabia se não era tinha verídico certeza. isso. E aí eu tive, na verdade, quem me deu essa questão de você conversar, eu acho isso muito sensacional, porque às vezes você está conversando com alguém sobre um determinado assunto e aquela pessoa ela acaba te dando uma sugestão, você entra no assunto, uma sugestão de algo que você, velho, posso fazer sobre isso. E essa sugestão desse tema, eu estava meio sem saber o que ia escrever e tal, eu estava no último semestre, no penúltimo, na verdade. E aí nós fizemos uma viagem para Jiquié, aí tinha um rapaz lá e tal, que ele até tentou fumar uma maconhazinha dentro do ônibus, aí deu aquela confusão e tal. Não vai, parou, a professora retou, o motorista retou, foi aquela confusão. E aí esse cara ficou lá, desprezado e tal. E ele, Thales, o nome dele, ele que me deu a ideia. A gente começou a conversar, todo mundo se afastou dele, assim, eu falei, pô, a gente ficou trocando ideia assim, né? A gente começou a conversar, isso já no retorno da viagem, aí ele fala, não, pô, Canavieiras, assim, sabe, pô. Aí eu falei, né, Canavieiras o pessoal mesmo não conhece, que é a terceira idade. Cara, aí por que você não escreve sobre isso, velho? E tal. Eu olhei assim e falei, é mesmo, velho. Boa ideia, gostei. Boa ideia. Eu falei, aí sim, escrever sobre AIDS em Canavieiras, desmistificar que Canavieiras é o terceiro na Bahia, ou afirmar que é o terceiro mesmo. Mas como? Aí surgiu a ideia de espacializar a doença, onde realmente Canavieiras ela estava em nono na época, é um número altíssimo, realmente é muito alto. É muito alto, né? E assim, a gente conseguiu identificar mais o sexo feminino na época, porque identificar o sexo feminino, porque naturalmente a mulher tem que fazer o exame quando ela está gestante, o homem não faz, então você não consegue. Então, quando a gente ia para a estimativa, aumentava bem mais, entendeu? Sim. E na época tinha o CIS, que era o Centro Integrado de Saúde Sexual, que tinha uma equipe multifuncional mesmo. Tinha psicólogos, né? Tinha ginecologistas, tinha clínico geral, então tinha todo... Tinha uma gama, né, de profissionais. De profissionais para atender esse público, então vem disfarçado, vem com essa política voltada para essa finalidade. Então, eu escrevi. E foi interessante aí, tá, que eu já tinha essa habilidade, quando eu estava no quinto semestre na UESC, foi justamente quando eu assumi o cargo. Então, do quinto, eu tinha aprendido muita coisa já, era 1 ano e meio viajando, estudando sobre pedagogia de projetos. E aí, eu comecei a escrever. Aí, quando eu levava para a professora, ela olhava assim, o seu trabalho tá bom e tal. Aí, quando foi nas próximas visitas, ela já rabiscava, faça desse jeito, ela botava uma outra forma para eu fazer. E quando eu levava da forma que ela sugeriu, ela pedia que tivesse como estava no anterior. Aí quando eu falei, não, professora, mas a senhora falou que não era assim tal. Na verdade, ela estava me testando. Ela falou assim, é você que está fazendo esse trabalho mesmo? Eu falei, sou eu, professora. Mas eu não tinha aquela malícia que as pessoas pagavam, né, para outras fazerem.
Você vai aprender que as pessoas pagavam depois, né? Depois que tu chega lá no final do TCC, que o pessoal diz assim, tu fez o TCC? Fiz, eu fiz minha TCC agora, né? Que antes pra nós era monografia, era monografia, que é TCC agora, né? Você fez? Fiz. Rapaz, por que você não pagou? Hã? E pode? Não pode, mas a gente dá esse jeitinho, né? E aí ela... É você mesmo que tá falando? Eu falei, sou. Você escreve bem e tal, não sei o que. Eu falei, professor. Aí eu sentei e falei, não, professora, que eu já trabalho, que eu já projetos, fui explicar ela meu trabalho e tal. Ela, então tá explicado e tal. Aí que eu saquei, ela parou de pegar no meu pé, entendeu? Aí beleza, aí fiz e tal. E quando foi, aí fiz esse trabalho. Quando foi determinado dia, chegou uma moça me procurando, não, que eu tive uma indicação que você escreve bem e tal, você não quer fazer meu TCC não? Uma área totalmente diferente, né? Na área de engenharia. Eu falei, rapaz, nunca fiz não. Aí eu tava precisando da grana, eu falei com a Deilan. Vem que vem. Bora, Deilan, bora. Aí nós começamos a fazer, né, esse trabalho. E aí quando nós fizemos, que vimos o resultado, aí nasceu uma ideia, a minha e dele. A gente fez essa e fez mais umas 5 ainda depois dessa. Eu e ele. E fazer uma parte e fazer a outra. Ele é geógrafo também, ele é bacharel. Aí, pô, de Canaveiras, ele mora em Ilhéus, aí ele desistiu. Não, aí, mais nesse percurso, tivemos a ideia, pô, bora fazer um livro, cara, e tal, assim, mais um livro voltado também para essa temática geográfica de Canaveiras. Sim. Não era um romance, entendeu? Não era o que você estava, de repente, já pensando? Não dá, pior que não tinha esse pensamento. Aí eu continuei escrevendo sozinho, fui fazendo várias monografias, vários artigos e tal, para uma galera, inclusive, que eu nunca nem vi na vida de fora, entrar hoje com o WhatsApp, né? Aí continuei fui fazendo. Aí eu falei, cara, velho, sinceramente, não quero mais esse tipo de trabalho. Aí foi ficando cansativo, eu falei, cara, eu vou me dedicar a um projeto meu aí e tal. Falei, vou escrever um livro. Deixa eu fazer uma parada pra mim, vamos ver o que vai acontecer. Vou escrever um livro, eu não quero não quero poesia, como nunca tinha tido esse pensamento. Falei, não quero poesia, vou tentar fazer um romance e tal. Aí fui criando, fui montando um projeto de como seria. E assim, no início, eu não sabia como seria essa história. Depois que eu formatei na minha cabeça, que eu coloquei no papel, eu falei, não, vai ser desse jeito aqui e tal. E aí, bora desenvolvendo. E como eu te falei, eu tinha um projeto para ser encerrado em 2021, final de 2021, para início de 2022. Era para estar encerrando agora. Exato. Mas como veio a pandemia, eu estava em casa, aí eu comecei a acelerar, porque eu trabalhava todos os dias, né? Antes da pandemia, de segunda a sexta. Então, eu trabalhava de manhã, só 2 dias na semana que eu não trabalhava à tarde, que eu estava em Itagimirim. Então, nesse dia à tarde, eu fazia o seguinte, eu dava uma descansadinha para ir para o colégio à noite. Como eu tinha descansado à tarde, de noite, eu sempre gostei mais de escrever à noite e de manhã cedo. Sim. E aí eu acelerava, dava uma acelerada no livro, mas sem aquela cobrança de tipo, sem aquela avaliação. Eu me cobrava antes de tudo. Estou lendo, gostei, ótimo. Estou lendo, gostei, ótimo. Estou escrevendo para mim inicialmente. E aí nasceu o projeto, eu fui acelerando. E aí fiquei muito feliz quando terminei. Quando eu terminei, falei, cara, e agora eu vou fazer o quê? Aí comecei a pesquisar como é que as pessoas faziam, aí mandei os originais, mandei o original para as editoras, aí foi aprovado em umas editoras. Aí, assim, até por essa questão de ser novo nesse segmento, eu não sabia como agir, eu fui muito afoito, né? Aí, uma das primeiras que entrou em contato comigo foi a Viseu, fechei logo o contrato. Na verdade, era para ter estudado outras possibilidades. Eu queria muito ter feito com a Shadows Book, na época que eu lembro, era uma editora assim que eu ficava acompanhando, porque é portuguesa e tem uma casa editorial em São Paulo, aí pega os autores brasileiros, leva para Portugal, tem esse link. E aí foi aprovado, mas a editora demorou muito para entrar em contato comigo. Quando entrou em contato, eu já tinha assinado com a Viseu. Não me arrependo, obviamente, de ter assinado com a Viseu. É um livro que, tipo, eu particularmente, eu avalio de uma forma mais seca possível, assim, não tenho muita poesia. Justamente no que eu comecei, eu não inseri no livro, que é poesia. Ele está mais cru, né? Não tem essa carga poética. Mas a história é bem interessante, vale a pena, e é uma história inacabada de repente. Possa ser que tenha uma segunda parte. Exatamente, exato.
Então, assim, mas fiquei muito feliz, cara, com o resultado. Sabe assim, quando você termina, eu falei, cara, consegui. Meu objetivo aqui, eu consegui. E eu sempre fui muito assim, determinado nessas questões. Tipo, se eu começo uma coisa, eu não consigo parar. E não quero. Se eu gostar, e já estou em outra publicação, já estou finalizando, falta muito pouco para finalizar um outro livro, só que estou fazendo tudo muito lentamente, né? Eu estou fazendo todo um trabalho de formiguinha mesmo, né? Já que eu tive a experiência com esse primeiro, teve situações desse primeiro que eu acelerei com a editora. E eu não quero fazer isso com o próximo, eu quero fazer mais tranquilo, analisando, mais cadenciado, né? Isso, exato. Justamente, não que Fim das Trincheiras, né, não tenha qualidade, né? Muito pelo contrário. Eu particularmente, não foi porque eu produzi, é uma coisa que eu fiz assim, que eu acho muito interessante e gosto por conta das temáticas, que é um livro de denúncia. E nem sempre um livro de denúncia, né, ele precisa ser tão cru, tão sem poesia. Sim. Às vezes tem que ser realmente poesia, mas também sou satisfeito com o resultado dele. Beleza. Foi bom, né? Na sua avaliação foi bom. Foi bom, exato, foi bom. Só que o próximo, até porque eu trato de temas mais profundos também, eu estou inserindo mais essa carga poética. Eu estou fazendo uma coisa que eu não fiz nesse, que é a descrição, que foi opcional. Se você pegar para ler, você vai observar que em momento algum dou característica física dos personagens. E isso foi intencional. Por quê? Obviamente, era uma coisa que é interessante, a literatura brasileira e mundial, ela parte muito da descrição. É importante a descrição e narrativa são totalmente diferentes, mas a descrição é importante, necessária, e eu abri mão desse recurso, até porque pode ter o próximo que eu falei, e aí eu posso me utilizar inserir no próximo. Exato. Então, assim, já nesse outro, eu já estou trabalhando de forma com descrição, sendo mais detalhista, e não indo somente nas ações. Mas vai ser um tipo de denúncia do mesmo jeito, só que agora parece o leitor vai estar mais próximo do personagem, no caso, né? Ele vai conseguir entender mais o personagem. Isso, exato. Porque é um livro só mesmo, não vai ter sequência, nada disso. Inclusive, ele ainda falta, acho que mais ou menos, eu estou fazendo uma base ainda faltam de 5 a 7 capítulos para isso. Sim. Aí você fala, caramba, velho, então não falta muita coisa ainda, mas eu acho 5, 7 capítulos muito rápido pelo que eu produzi. E até o momento já tem mais páginas do que Fim das Trincheiras. Ele já está bem mais denso. Então vai ser um projeto, ser um projeto bom aí. É um projeto maior, entendeu? É um projeto maior. E aí, estou escrevendo e tal, não é que eu me cobre muito de escrever todo dia, mas interessante que eu tinha mais ou menos uns 15 a 20 dias que eu não conseguia fazer absolutamente nada, cara. Nada. E tipo, com as ideias todas na cabeça, assim, não é nem as ideias, as inspirações, eu estava inspirado, falei, porque escrever, sempre brincava quando eu fazia monografia, eu falei, velho, escrever não é você abrir o computador e você falar, vou escrever isso aqui agora, e você escrever não, pô, você tem que estar bem, uma série de situações, você tem que estar bem. Não é tão fácil assim. Eu particularmente no inverno mesmo, eu não produzo quase nada, que eu fico muito preguiçoso no inverno, então por isso que eu sempre... Já dá aquela... no verão não, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, tô ali na pegada, eu gosto. O cara tá preguiçoso, que até o cérebro dele tá preguiçoso, assim. Mas a gente sente, pô, eu mesmo sou praieiro, eu fico no frio, lá em Santa Maria é um frio das anos, eu fico, rapaz, como é que pode isso? Não é possível. E aí não consigo produzir como eu gostaria, produzo mais pouco. Porque eu tenho essa disciplina de abrir o computador todo dia, de estar olhando, deixar o computador ali ligado. E é interessante que eu já tinha mais de 15 dias que eu não conseguia produzir absolutamente nada. E era coisa muito simples para encerrar um capítulo. Muito simples, eu olhava e não conseguia. Eu falei, velho, não é possível isso não, eu não vou conseguir esse negócio. E aí, de boa, estava muito bem para escrever. Sentava e não saía nada. E aí você tem que ter esse pensamento de avaliação. Se não está legal da forma que se você não gostar de repente, tudo bem, mas eu gostando, eu falar, cara, tá excelente, tá do jeito que eu planejei. Eu até brinco, eu falo direto com os colegas de trabalho, é melhor escrever do que ler. Claro, com certeza. Porque você domina os personagens, você manipula o personagem, você faz o que você quer, né? Então, e isso você vai inserindo de uma forma particular. Beleza, e aí
Falei, caramba, não tô conseguindo. Aí quando foi, acho que terça-feira ou quarta-feira, tava com o computador ligado de manhã. Acordei muito cedo assim, aí deixei o computador ligado. Aí fiz as coisas e tal, fiz um café e sentei. Comecei a fazer um negocinho, fiz isso, fiz aquilo, fiz um parágrafo, fiz 2 parágrafos assim, olhei, caralho, ficou muito bom esse parágrafo aqui. Só que no meu roteiro, não era para fazer o que eu tinha feito simplesmente uma descrição. E o que eu queria é justamente uma conciliação entre os 2 personagens, que eu tinha criado uma briga entre os personagens. E aí eu tinha que fazer uma conciliação, e eu não estava conseguindo isso, eu fiz uma descrição dos fenômenos e tal, inseri poesia, mas não consegui fazer o objetivo. Aí beleza, aí quando foi assim, eu passei uma atividade para os alunos e tal, falei, cara, vou dar 20 minutos aí para vocês, beleza? Tudo bem. Aí deixei eles fazendo a atividade e fui pro computador. Véi, 20 minutos eu fiz o que eu não tinha feito em 15 dias. Isso é muito assim, é muito louco. Muito maneiro, né? É muito louco, eu fiz assim, muito rápido. Escrevi assim, fechei o capítulo, encerrei. Fiz a conciliação dos personagens de uma forma muito boa, com poesia e tal. Já tinha a descrição, eu olhei assim e falei... Perfeito. Escrever é fácil, né, velho? Escrever é fácil depois de 20 dias sem conseguir nem 20 minutos, botar um ar no bagulho, mas escrever é 20 fácil. minutos você chega e faz. Então tem essas questões. Então não é todo dia, às vezes você não tá legal mesmo. Claro que tem influência do que você tá lendo. E aí eu tô lendo ultimamente muito, eu tô estudando muito, entendeu? Porque eu não quero fazer de uma forma solta. Quando eu fiz o Fim das Trincheiras, eu conversei com o meu amigo Luciano, né, que ele me instrui muito nessa questão de literatura. Eu falei para ele, cara, eu não quero ler nada específico. Não quero ler nada, nenhum romance. Ele, rapaz, mas tem que ler, porra. Ele falou assim, eu falei, não, eu quero ler coisas técnicas. Eu falei com ele, eu quero ler, tanto é que é um livro que chega em momentos que tem coisas muito técnicas. Entendeu? Não tem aquela pegada. Tava sendo sua vibe na época, né? No momento tava sendo sua vibe. Eu falei, eu não quero sentir influência de nada. Ele, você é louco, tem que ter influência, mas eu não quero e tal. E justamente, se você começar a ler, você vai perceber que deve se parecer, claro, né? Que você não parte de um pensamento sozinho, mas não tem assim, influência de romance, não li nada. Ao contrário de agora, que eu tenho lido muito, tenho lido muitos livros de denúncia, romances de denúncia, inclusive que ganharam o Nobel e tal. Lido bastante isso e também estudado muito também, questões mais técnicas, né? Para tentar deixar o livro um pouco mais aprimorado, da forma que eu quero, sem fugir, obviamente, da denúncia, mas seria uma carga poética muito grande. Agora sim, a gente vê, porque hoje a galera pega e vê o livro pronto, né? Tá aqui o livro. É o resultado. O Fim das Trincheiras, o resultado. E aí o pessoal diz assim, poxa, cara, você escreveu um livro de 117 páginas. Isso. Ok. Pô, 117 páginas? 117? Quanto tempo para escrever esse livro aí? Cara, eu comecei, acho que 119. Considere que é iniciante, né? Isso. Quanto tempo você escreveu esse livro, mano? Rapaz, eu levei mais aproximadamente 1 ano. Foi mais de 1 ano. Mais ou menos. Pensando e produzindo, né? Isso. Porque só isso por conta da pandemia. Não, foi mais de 1 ano. Foi 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Porque, assim, eu não vivo disso. Isso é um hobby. É algo que daqui a 30, 40, 50 anos, sendo bom ou não, vai estar aí. Vai estar ali, Entendeu? A arte tem esse poder, né? A arte é muito interessante por isso. Tem artes mais abstratas e tal, mas querendo ou não, você vai daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos pesquisar e vai estar lá. Com certeza. Foi o que você produziu, tem isso. Porque tem muita gente que acha que assim, é muito rápido. Vai escrever um livro. Ligeiro. Não é. Escreveu. De repente, quem viva disso, consiga fazer isso com Não, quem vive disso hoje. Isso. Porque um dia quem vive disso hoje já foi iniciante. E também teve essas dificuldades e tal. Porque a galera olha e diz assim, no Brasil, não sei se no Brasil, o que é trabalho? Trabalho é você acordar às 5 da manhã, pegar o ônibus, ir para o seu trabalho, trabalhar 8, 9 horas por dia, pegar o ônibus e voltar para casa. Isso ainda é o trabalho para a grande maioria. Está mudando agora, né? Porque a internet está chegando e tal, está mudando. É uma outra forma de pensar trabalho.
Porque, foi como você disse, tudo bem, é um hobby, mas é um hobby que dá trabalho. Você lê, você lê, aí lê de novo, aí escreve, aí você lê o que escreveu, aí lê outros livros. Aí... Avalia se tá bom, se não tá. E assim, esse projeto era para terminar, como eu tinha dito antes, em 2022, 2021 para 2022, o original. Aí eu não estou falando da questão de editora, né? Quando vai para editora fica 4, 5, 6 meses, depende muito de cada casa editorial. Uhum. Esse livro ficou na editora uns 4 meses, mais ou menos, 4 a 5 ou 6 meses. Ficou muito tempo. Para produzir, corrige, envia, manda de novo. Tá bom, não tá? A capa, tá bom a capa, é essa mesmo, por exemplo. A primeira capa que chegou eu gostei, falei, é essa. Uhum. Imagina se eu falasse, não, eu quero outras, essa, não, quando eu vi, gostei, essa daí tá ótima, né? Eu quero essa mesmo aí, tá linda. E obviamente que também estava naquela expectativa do lançamento, eu tinha essa expectativa, né? Sim. Aquela estreia, né? O calouro que fica afobado, agoniado, não, eu quero, agora cadê esse negócio rápido? E escrevia rápido também, quando eu vi que estava chegando o fim, eu falei, não, bora aqui, eu vou acelerar. Tem isso. Ao contrário, a partir de agora não, estou mais suave. Mas mesmo aquelas pessoas que conseguem viver da literatura, ela não consegue. Se você parar para pegar os maiores escritores brasileiros aí nacionais, você vai ver que o intervalo é muito grande de um livro para o outro. Sim. Não é assim de uma hora para outra. Não. Você pegar mesmo Itamar Vieira, você pega ele, tem 3 livros, o cara. Ninguém fala dos primeiros livros. Jorge Amado, ninguém fala dos 2 primeiros livros. Né? Fala dos livros que dos grandes. Isso. Né? Fala dos grandes. Que é muita coisa. É muito livro. E é muito caminho até chegar naquele livro, né? Porque você vai se aprimorando, né? Você vai evoluindo, você vai escrevendo, vai melhorando, você vai escrevendo, vai melhorando. E aí você vai mudando também a sua forma de escrever, a sua forma de pensar, de expor os personagens. É uma série de situações, é muito complexo, é muito difícil, mas que no final é muito gratificante também. Eu fico assim, Sim. Eu estou muito ansioso, eu estou na parte desse livro, eu estou chegando agora já que o personagem ele veio migrando, né? Ele saiu da comunidade, aí veio migrando, aí chegou numa determinada aldeia. E aí aqui é a parte intermediária, eu tenho que tirar ele dessa parte intermediária para levar para um outro ambiente que é justamente para fazer a denúncia. Tem várias denúncias aqui nesse percurso, mas não tem a denúncia principal do que eu estou querendo fazer. E aí é nessa parte final que vai ter a denúncia, vai ter todas as principais ações do personagem. Sim. E aí eu tô agoniado para sair já dessa aldeia, dessa prisão e dar sequência. E aí você se cobra também, não? Eu quero saber porque você fica naquela expectativa de como é que vai ficar os personagens, de como é que vai ficar aquela história. Eu mesmo fico muito, não é ansioso, eu fico muito na expectativa, assim, de... Na expectativa do que eu vou criar, eu tô na expectativa do que eu vou criar, maneiro demais. Isso é boa empolgação, acho que você, estando feliz consigo mesmo, é a melhor coisa, cara. Eu acho que se chegar lá na frente um dia e der certo, ótimo. Mas se não der certo, já vale a experiência de você estar produzindo algo. Com certeza, né? De você estar criando algo que você julga que é legal, que você gostou desse percurso, né? É, claro, pô. Muito maneiro, muito diferente, né? Pensar, você produzir. Você que está em Canavieiras, que pensou em produzir um livro e tal, eu nem perguntei a ele, mas você procura o professor Danilo, o cara já está no caminho aí, tá entrando no caminho, tá indo, tem aí umas dicas para dar. Tem muita gente boa, né, em Canavieiras, tem muita gente boa, só Canavieiras não, por onde eu passo, eu estou dentro da sala de aula, então eu digo que a sala de aula é uma réplica da sociedade, tem muita gente boa em todos os segmentos, assim, muita gente boa mesmo, mas que infelizmente não tem não tem nem essa oportunidade de escrever, não é isso? Não tem oportunidade de se engajar nesses movimentos culturais, que é muito difícil. Tem muita gente no Brasil escrevendo, é muita gente. Tem pessoas que você analisa assim, pô, o cara está escrevendo e tal. Claro que a gente nem sempre analisa o material. O brasileiro ainda é um povo muito preguiçoso. E na hora de não se dedicar a isso, né? E não é só a preguiça da leitura, por exemplo. Não é apenas a preguiça, é uma questão econômica também. É muita coisa envolvida para desmotivar, né? Isso. Muita coisa envolvida para desmotivar. O preço de um livro absurdo, cara. Aí nem em todos os lugares você tem acesso à biblioteca. Você vai na biblioteca, você está a fim de ler um livro,
mas não tem aquele livro. Aí você vai, pô, vou comprar, aí você não consegue. Eu mesmo tive que comprar um Kindle, porque eu não estava conseguindo fazer a leitura. Eu pegava alguns livros físicos, levava para Santa Maria. Quando eu levava para Santa Maria o livro, eu não tinha tempo. Aí trazia esse livro de volta para Canaveiras. Aí chegava aqui, eu também não tinha tempo, né? Porque tá fim de semana, bora isso, bora aquilo. Aí na semana que eu não levava esse livro para Santa Maria, eu tinha tempo. Aí eu ficava nessa de gato e rato. Falei, caramba, velho, vou ter que comprar aí um aparelho desse. Aí comprei. Claro, a gente vai cair naquele mesmo clichê. Nada substitui um livro físico e tal. Mas você clichê, pelo menos está com o livro ali. Mas a tecnologia, ela facilita muito, bicho. Claro. Eu em uma semana eu li 4 livros. Coisa que eu não estava conseguindo fazer já há meses. Porque eu não estava tendo... Eu acordo cedo, por exemplo. Às vezes eu estou em casa mesmo, eu acordo 4h30. Aí tá todo mundo dormindo e tal. Eu não vou acender a luz, né? Eu vou, pego o Kindlezinho ali, fico lendo, tal, adianta, acelero bastante. Tem uns recursos interessantes também. E eu falo sempre, eu sou apaixonado, tô apaixonado. Se eu soubesse, teria comprado bem antes. Que já tinha me resolvido vários problemas. A facilidade, tem clássicos aí que eu não compro assim. Não estou comprando, porque às vezes eu não conheço o livro também. Eu vou e baixo, gostei, você vai e compra. Para você ter na sua biblioteca. Sim, claro. Mas você vai, compra um livro por indicação, chega não gosta, pô, você olha assim, caramba, não gostei desse livro, mas comprei, tudo bem, vou doar e tal. Então o Kindle não, tem plataformas aí de vários livros, você baixa ali e já foi. Não sei se você faz uso ou já fez. Eu faço uso do Kindle. Faz, né? Muito, muito interessante. Fica mais fácil. Não vou dizer para você que eu não prefiro. Eu prefiro. Lá em casa tem livro, que eu prefiro o livro. Eu acho que não tem quem goste de ler que não prefira o livro, né? Isso. É o clichêzão. Mas não tem jeito. A tecnologia chegou e te ajuda. Se te ajuda, você manda ver, cai pra dentro. Facilita muito, cara. Tem me facilitado muito. E eu automaticamente estou nessa, porque eu vivo na estrada, então... Fica mais fácil, muito mais fácil você parar para ler as coisas. Então, já tá ali na mão, pô. Isso, então é bem mais prático, já fica do meu lado, vou dormir, é meu companheiro. Cara. Deixa eu voltar na parada aqui que você comentou, que era sobre o seu TCC, sobre AIDS em Canaveiras. Me fala mais um pouco dessa parada aí. Porque assim, teve um boom, né? A AIDS teve um boom. Isso. Boom. Aquela coisa, falou, depois foi arrefecendo. Hoje a gente não ouve mais falar. Não tem estatística, ninguém quer saber mais, acabou, como se isso tivesse... É porque é muito maquiado, né? Sim, como então, foi essa parada aí? Fala aí. Então as cidades litorâneas, culturalmente, tem, por ter esse poder de atração, esse fator atrativo, Canaveiras tem um fator atrativo por conta da região que nem todas as cidades, a maioria das cidades, principalmente em direção a Anápolis e tal, as pequenas cidades, inclusive perto de Canaveiras, não tem litoral, então as pessoas acabam vindo, então tem festivais, né, uma série de situações. E não tinha políticas públicas ou não tem políticas públicas para atender ou para fazer um trabalho de sensibilização da sociedade pelo uso preventivo, tal, essas coisas todas aqui aí. Sim. A gente não vai se aprofundar. Então, mas a gente, como eu tinha dito, a gente sabia, não, Canaveiras é terceiro, é segundo. Que absurdo é esse, cara? Uma cidade de pequeno porte da Bahia. Sim. Tem Salvador, tem Vitória da Conquista, tem Feira de Santana, tem todas as cidades, tem Porto Seguro, Itabuna, Ilhéus, e a gente... Então, é até assustador. Se você parar para analisar, até para o cara que é solteiro, ele vai, ou a mulher que é solteira, vai ter uma dificuldade de se relacionar. Calma aí, pô, cidade... Pera aí, pô. Daqui... Como assim terceira da Bahia? Pera aí, pô. É um número muito alto. Aí, assim, aí eu falei, não, vou espacializar, né? Vou espacializar essa doença, saber qual a população que ela afeta, realmente está acontecendo. Qual a população que ela afeta com propriedade, né? Claro que são as mais vulneráveis, aquela que está em pobreza, e quais são os bairros. E aí, quando você faz esse cruzamento, você consegue identificar. Na época, o maior número de índices estava no Sócrates. E o segundo maior, você não conseguia identificar onde estava. Então, isso também já te dá por quê? Se você por que você não consegue identificar qual bairro? Obviamente, essas pessoas não têm moradia fixa. Vive de aluguel, então... Porque quando eu só peguei os dados básicos, né? Sexo, o principal sexo é o feminino, como eu tinha dito, porque a mulher, no processo ali, ela está gestante, ela vai fazer o exame. A mulher tem essa cultura de fazer mais exames do que os homens. Então a gente consegue identificar como é a propriedade.
Então, o que leva a explicar esse número altíssimo, que realmente, como eu te falei, não é o terceiro, mas é o nono. Tá Também seria altíssimo do mesmo jeito. É alto do mesmo jeito. Os maiores, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, entendeu? Proporcionalmente. Só que Canaveiras na proporção estava em nono na época. Isso foi em 2011. Só que os dados que eu peguei não foram de 2011, que não tinha disponibilizado. Eu peguei 2007, 2008 e 2009. Então a gente não sabe, ou não, assim, por faixa etária também na época. A idade, 19 a 29 anos e tal. Então, de jovens também, né? Sim. Então, era grave para o período, não posso te falar hoje, até porque a gente também não sabe como... Não sabe mais como está, acho que quase ninguém mais sabe como está isso. E foi uma burocracia para eu pegar esses dados aí. Eu só peguei, acho que eu só consegui mesmo porque eu fazia parte do governo. Na época? Na época. Vim com todo o material, claro, apesar de fazer parte do governo, vim com todo o material da UESC, que... Com cuidado, fornece, né? Bem cuidadoso. Que fornece ao pesquisador esse direito de ter acesso a esses dados. Sim. Então, não queria saber nome de pessoa, de ninguém. Só queria saber os dados mesmo para ver o que ia gerar isso no seu trabalho, né? No meu trabalho, não. Eu queria, que meu objetivo qual era? Desmistificar ou... Né, minha hipótese era o seguinte: seria Canaveiras realmente a terceira na Bahia? Desmistifiquei, não é a terceira, é a nona. Mas não, eu queria que não fosse a nona também, eu queria que fosse mais para lá, mas é grave, tá? É grave. Se para analisar, a Bahia tem 417 municípios, né? Então, para nono é bem, na época, né? É bem tenso. Bem tenso. É bem tenso. Então, faz parte também da cultura do litoral, né? Pegação e tal. Quando você entregou o trabalho na faculdade, você trouxe ele como informação para Canaveiras e entregou ao poder público? Eu apresentei, como eu trabalhava no município, eu apresentei, cheguei a apresentar ainda em algumas reuniões. Sim. Mas... aquilo. Nem sempre esses dados... Você é casado, um exemplo, você é casado, tem sua família e tal, o público que eu apresentei foi esse. Então, sou casado, não sei o que, não tenho outra parceira. Então. A galera não se preocupa, como assim? Comigo. Não é um problema meu, né? É um problema de saúde pública, mas não é um problema meu. Exato. A galera trata muito assim. Né? Então tem muito disso e infelizmente foi algo que na época eu fiquei assim muito preocupado, filho. E aí justamente a coordenadora na época falou, não, o CIS quando vai para o município, ele vem com essa maquiagem de saúde sexual, mas não é, porque os casos de AIDS estão avançadíssimos e a gente tinha aqui, né? Eu lá acompanho, mas não sei se tem, se não tem. Isso foi em 2011, né? 10 anos aí. Já tem 10 anos. 10 anos. Bastante tempo aí. Cara, sim, e aí vou sair disso tudo aí e vou para uma outra parada que eu já vi por aí. Tava conversando com um cara esses dias, aí o cara disse assim, me perdoe, porque eu tenho que pedir perdão ao Matheus que está do outro lado da câmera, que é o produtor, eu acho que ele já vai saber o que é. Estou conversando com um cara aqui, aí o cara disse assim, rapaz, é porque aqui na rádio, na TV, passavam os jogos do Rio. Então muita gente aqui começou a torcer para os times do Rio, mais do Rio do que São Paulo e tal. E eu comecei a torcer para o Vasco. Aí eu olhei para ele, desculpa, nada contra, entendeu? É porque, né? Aí eu comecei a torcer para o Vasco, eu falei assim, cara, mas dos jogos do Rio, tu começou a torcer pro Vasco? Ele disse, comecei a torcer pro Vasco. Eu falei, pô, que maneiro, cara, que triste. Ele assim, hoje eu tô meio triste. Eu falei, hoje? Mas tudo bem. Qual é a tua parada? Sou São Paulino. Isso daí é influência do Rutenberg, pô. Não, Rutenberg, pelo amor de Deus. Faz parte realmente essa questão das emissoras, né? E também, obviamente, do período. Quando eu comecei a torcer pro São Paulo, foi em 92, 93. Aí não tinha como não torcer. Com certeza, ser o produtor, na época, o Vasco tava ganhando tudo. Ele, criança, o Vasco ganhando tudo, ele vai pro Vascão, né? O Flamengo não, o Flamengo é apelação mesmo. Mesmo quando o Flamengo tá em baixa, a Globo, não, o pessoal apela. Flamengo. Pois é. E aí, assim... Eu sou fruto dessa apelação. Com a diferença, você é carioca. Sou carioca. Então... Pô, eu comecei a torcer pro Flamengo assim, meu pai tricolor, tio tricolor,
Padrinho tricolor. Todo mundo fluminense. Todo mundo fluminense. Aí é camisa, é short, é boneco, é carrinho. Eu tenho um padrinho flamenguista. Aí esse chegou no dia lá em casa e disse assim, vou levar pro Maracanã. Aí meu pai, vai, vou. Você quer? Ô meu Deus, quero. Me levou pro Maracanã. Ah, pai, num jogo que o Flamengo ganhou. O Flamengo Internacional, o Flamengo ganhou esse jogo. Rapaz, eu nunca tinha visto aquilo na vida. Gente pra caramba gritando Flamengo e o cara do meu lado, o negão, me pegou. Gol do Flamengo, o cara me joga pro alto, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Porra, pronto. Pode dar boneco, pode dar camisa, eu virei Flamengo. Como é que foi tua parada pra tu virar São Paulino assim? A minha parada pra virar São Paulo foi a TV mesmo, né? 92, 93, o Mundial. Mano, aí faz uma diferença, hein? E assim, eu sou mais novo, né? Da galera dos primos, e os primos também são São Paulinos, então tava na vibe. E a gente vinha muito bem, pô. A gente ganhou os mundiais, teve naquela base da seleção, São Paulo, aquela coisa bem interessante. Aí eu falei, pô, eu sou São Paulino mesmo. E apesar de ser São Paulino, claro, né, eu gosto muito do Bahia, assim, sabe? Gosto, não sou Bahia, não torço pro Bahia se jogar contra qualquer outro time. Mas eu sou São Paulino mesmo, que esse negócio de torcer pra dois times, não vai não. Tal estado eu torço pra fundo de tal estado não. Você pode até ter uma simpatia, mas ser torcedor mesmo, não existe torcedor raiz, tá só pro time. E essa torcer pro São Paulo foi isso, e aí os títulos também, né? A questão de organização e tal, e fui acompanhando aí, além de tudo, sempre teve aquela produção de craques, né? Sim, o São Paulo, o São Paulo é um time fantástico. Isso, aí vem a produção de craques, né? Na época, como eu te falei, Raí, Raí vinha uma pegada muito boa e tal, né? Ganhando tudo, foi jogar na Europa, foi jogar na seleção em 94, mas ele não conseguiu, né? Sim. Não deu liga pra ele, ficou complicado assim, mas querendo ou não, campeão do mundo. Campeão do mundo, exato. E aí, a gente já tinha ganhado tudo, veio a Mila e veio o próprio Cafu também. Cafu, marcante. Isso, e aí eu falei, caramba, aí depois veio a fábrica de craques, né? O próprio Rogério Ceni, Kaká, e aí você... Hoje eu sou muito criterioso pra assistir futebol. São Paulo e Corinthians, por exemplo, que um jogo não assisti, velho. Eu falei, cara, não assisti essa porra não, tô de saquei, só empate. Tá complicado. Aí quando eu tava no colégio também, quando eu saí, eu falei, aí, São Paulo vai brocar hoje, viu? Aí eu não assisti não, senão eu não dormi, se eu assistir e perder, porque você dormiu. Eu falei, não vou assistir não, eu vou fazer meu negócio aqui mesmo, no meu livro. Fazer meu trabalho. Meu trabalho que é melhor. Mas tipo assim, eu não sou muito ligado em assistir futebol, cara. Não sou. É mais de jogar. Eu gosto de jogar e tal. E eu sempre falo assim pra todo mundo, tem jogadores bons, mas tem muito jogador ruim, pô. Hoje em dia piorou bastante, né? Tem muito jogador ruim, assim, aí você fica analisando, pô, cara, não tem condição. Por exemplo, quando o São Paulo jogou pro Flamengo, né, que a gente massacrou o Flamengo no passado, né? Era um jogo bom aquilo ali, se vê, não é porque o São Paulo... Era um jogo de se ver, bom de ver. Porque o Flamengo sempre assim, eu falo sempre, pô, o Flamengo joga, mas deixa o time jogar também. E eu acho que o máximo do futebol é isso aí, é você jogar. Vamos jogar. Isso, a gente vai jogar. Vamos jogar, vai aí. Se a gente chegar lá na frente, der pra fazer 2, 3, 4, a gente faz. Mas cá atrás também a gente vai tomar os gols, pô, deixar os espaços. E o Flamengo tem essa questão, tanto é que no campeonato de 2019, não foi que o Flamengo foi campeão? Foi 2019. Foi 2019. Libertadores e Brasileiro. Aquela partida mesmo, Flamengo e Vasco, eu assisti. 4x4. Pô, que jogão, bicho. 4x4. Aí você balança a cabeça, né, mano? Então, tipo assim, eu gosto de ver jogo bom. Às vezes você assiste um jogo, começa a assistir um jogo, veja que o jogo tá aquela coisa fria, eu não consigo ficar ali assistindo o tempo todo. Fica chato. Pô, cara, se tá ruim pra nós, imagina meu pai tem 65 anos, meu pai fica vendo futebol hoje, não tô aguentando. Seu pai parou de ir lá, não precisa não. Daqui a pouco ele vê que ele tava viajando, quando ele voltar, ele vai voltar pra lá. Aí, rapaz, meu pai fica meio, eu fico vendo o jogo, às vezes eu tô vendo o jogo, não aguento não, dá pra ouvir ele dizer assim, não aguento não. É isso, aí você assiste,
O futebol tem que ser emoção. Tem que ter emoção no futebol. Você assistir um jogo por assistir, você não tá vendo nada. Eu não consigo não, cara. Eu não quero. Já vai dando aquele. Vou fazer outra coisa, né? Eu assisti depois o jogo de São Paulo, assisti. Eu falei com isso, falei, pô, São Paulo jogou bem hoje. Eu assisti São Paulo e o empate, assisti São Paulo e Ceará, joguinho morno, falei, não foi tão ruim o jogo, foi um joguinho bom, mas não foi aquele jogão, falei, pô, cara, não dá. Aí, é como você disse do livro. É melhor escrever do que ler. No caso, no futebol é a mesma coisa, é melhor jogar. Hoje em dia tá sendo melhor ir lá jogar do que ficar vendo. Eu passei meu amigo com meus amigos lá, deu uma chegadinha, ele deu uma chegadinha também. A gente faz resenha, depois toma uma cerveja. Pronto, acabou ali. Negócio muito chato, assim. Aí eu não tô curtindo mais tanto. Não gosto. Melhor continuar nos meus projetos. Joguinho humor, né? E outra coisa, eu tô desacostumado à TV, né? Que eu, como fico na estrada, tem muito tempo que eu não tenho TV. Eu assisto TV quando eu chego em Canavieiras. Então até isso, por mais que tenha, né? Facilidade no celular e tal, tem TV Box também ali. Mas eu não consigo de jeito nenhum. Assim, ficar assistindo e tal. Então já tô desacostumado. Então pra eu assistir um jogo, assisto. Quando tem um jogo assim que o São Paulo vem bem também, só que o São Paulo vai estar vindo embalado ali, eu assisti. Agora, o próximo jogo eu vou assistir. Sim, é claro que vai, Eu broquei do Corinthians, ali agora o campeonato aí, não caindo, tá ótimo. Tá excelente. Nem pra Libertadores vai ver. Não, agora eu vou ver, agora vai ganhar. Já foi aquele torcedor mais fanático lá atrás, né? Hoje em dia já tá aquela coisa mais. Tá doido? A hora que vencer eu vou comemorar. Enquanto não, vou. Eu tenho uns amigos, eu tenho um compadre meu que ele é doente, o jogador é ruim como for, faz um gol, só que ele fica empolgado, o jogador é bom, pelo amor de Deus, né? Diz até que parece o Messi. Não, que é isso, Leão, bota discernimento, pô, o cara é ruim. Pelo amor de Deus, é ruim demais. Só fez uma jogadinha aí. Você tem um jogador mesmo que é horrível, o Gabigol é horrível, moço, não existe não. Não fale mal do meu time. Eu tenho o Pablo lá no São Paulo. Maravilhoso. Mas que jogador é aquele, bicho? É o que a gente tem. Ô, professor, e aí, nessa loucura... Eu acho que eu nem falei meu nome, né? Falou no começo, falou. Falou não? Falei, falou não, fala aí seu nome. Danilo Frois. Pronto, tá falado agora. Que eu tô falando professor, falo Danilo de vez em quando, não falou. Eu lembrei disso agora também. Aí, você falou, vou voltar pros livros, você falou que tá em um projeto. Quantos projetos mais ou só um funcionando e quando você pensa em botar esse pra frente? Não, eu tenho além desse projeto, que eu tô já até finalizando, né, praticamente, estou entrando nos últimos capítulos. Eu tenho já mais um outro projeto, que tá escrito, mas não estou escrevendo nada. Só tenho ele, tenho as ideias. Sim. E tenho um projeto de sequência de Fim das Trincheiras. E aí, vou continuar, não vou parar não. Meu objetivo é parar, não quero parar. Porque é algo que eu me identifico, que eu gosto, né? Dessa manipulação de personagens, você vai manipulando os personagens e você pode estar trazendo assuntos que julga ser importante. Sim, claro. A finalidade dos romances é justamente isso, é você trazer, por exemplo, esse livro aqui ele vai falar muito de estupro, né? Ele vai falar principalmente da questão de separação então, entre as pessoas, de violência também, violência, criminalidade e impunidade. Ele fala muito disso, esse livro Fim das Trincheiras, né? Ele de uma forma direta, superficial, mas fala. Ele vai estar totalmente envolvido nessa celeuma, então é interessante também. Então você traz esses temas e você manipula os personagens da forma que você achar mais conveniente, entendeu? Conveniente ou não, porque tem isso, né? Eu particularmente, eu sempre, se qualquer uma conversa, eu sempre digo, eu adoro matar personagens. Eu falo sempre, eu adoro matar personagens. Então, tem personagens assim que falam, esse daqui eu vou preparando, mas esse aqui vai! Você vai morrer, esse não vai ficar! Você vai morrer. E vai tratando desse jeito. Cara, que maneiro, que bom saber que tem projeto, né? Porque assim, às vezes a galera começa um negócio e para ali, tá ligado? Acho que não vai... E
vendo outras pessoas de repente. Isso. Que está projetando, que está indo, que não está parando, incentiva outros a continuarem, porque a galera às vezes vai, quer fazer, deseja e vê uma dificuldade, vê outra, para. Isso. Não, continua, pô. Ah, cara, eu vou dar sequência. Como eu te falei antes, eu não consigo parar assim tão simples, não. Você vê que na questão dos concursos mesmo, eu vim, eu podia bater na trave ali várias vezes, então vou parar. Não falei, vou nada. Vou continuar. É igual a questão de escrever, que eu gostei. Pegou o gosto da coisa. Gostei, Né? pô. Eu acho assim, muito massa, porque no meu imaginário era algo muito difícil, e não é fácil, não é que seria fácil. Era algo muito difícil, mas que eu julgava ser muito mais difícil. E quando eu vi o resultado, eu falei, o resultado, claro, quem vê as caixas que eu bebo não sabe do estômago que eu levo. Esse ditado é muito interessante. Então, é a mesma coisa do livro, né? A galera olha assim, vê o resultado, como você falou, pô, o resultado, um livrozinho, pô, simples, poucas páginas e tal. Mas não é simples exatamente. Isso. É tipo assim, pô, você está com o burro amarrado na sombra, mas ninguém sabe o preço do burro. Exatamente. que você passou para você adquirir esse burro, entendeu? E é a mesma coisa. Mas é algo muito interessante. E assim, eu quero esse terceiro mesmo, e eu quero sempre estar escrevendo um muito distante do outro, sabe? Eu não quero escrever sobre um determinado tema, ou então determinados temas, não. Eu quero ir tipo períodos. Eu quero estar sempre trazendo temas muito diferentes. E quando eu falei para você essa questão da conversa, como ela é sensacional, eu lembro que nessa parte do livro tem algo muito interessante, assim, que eu julgo muito interessante. Por quê? É algo que eu nunca vou esquecer. Quando eu falei da questão da gente colocar os personagens, entrar os personagens, teve uma parte nesse livro que eu fiquei mais de meses, cara. Tem duas partes, na verdade, que eu vou relatar primeiro e depois eu falo da outra. Você me lembra, se esquecer, tá. Não sei, eu ia esquecer. Se fosse café, eu não ia esquecer. Não. Aí, assim, eu fiquei meses o livro parado. Meses o livro parado. Um determinado dia, eu sentei na porta de casa, eu e o Patrícia, nós ficamos conversando e tal. E aí o livro parado, eu não conseguia saber como é que eu ia fazer o cruzamento dos personagens, né? Como é que eu ia fazer esses personagens e tal. Que tem hora isso aí, eu tento todas as formas. Eu penso as formas, antes de dormir, fico pensando, quando acordo, quando eu vou escrever, eu fico pensando, e às vezes não sai. É coisa simples, mas que não sai. Sim, esse cruzamento. E aí eu fiquei olhando, mas eu falei, nada, aí nós sentamos na porta. Assim, um dia de domingo, normal. Sim. Aí a vizinha chegou na porta, ela tinha ido ganhar a filha na verdade, foi parir, e aí ela começou a contar a história. Menina, você não sabe o que foi que aconteceu, que eu fiquei agoniada. E eu olhando assim, né, sem dar muita atenção. Quando ela falou, fiquei agoniada, porque na hora que eu estava lá, você não sabe que faltou energia, e na maternidade não tinha gerador. Eu agarrei minha filha e fiquei com ela aqui nos braços, falei, ninguém vai tomar não, ninguém vai levar não e tal. Eu parei e fiquei só olhando pra ela assim, e eu fiquei tão assustado olhando pra ela contando isso daí, ela, foi o que Deus, você tá olhando assim? Eu falei, cara, você acabou de me dar uma solução aqui de algo, eu tava meses. Que tipo, não, quando eu falo assim dos personagens, muitas vezes, não é que você vai usar as pessoas, não tem gente que fala, esses dias eu tava brincando, tem uma amiga lá em Santa Maria, Larissa, que ela vai lendo meus materiais, ela leu esse livro, ela só não leu o final, inclusive ela comprou o e-book, comprou o livro normal, ela só não leu o final do livro, do original, que ela não viu, os últimos capítulos, mas ela viu quase toda a obra, lia e tal, e aí falava também, dava algumas sugestões, e aí... Até perdi o que eu ia falar, velho. Ela estava falando sobre usar as pessoas. Isso, né? Aí eu falei com ela essa semana, a gente estava falando sobre determinada pessoa, eu falei, eu vou colocar essa mulher no meu livro, eu vou botar essa personagem aí, dando você no preste. Falei, ninguém vai saber, só nós dois. Ninguém vai saber. Porque ela, afinal de contas não tem como. Eu não vou descrever a pessoa, eu vou falar... Eu vou contar a história, não vou botar nem a história, eu só vou falar as ações escrotas dessa pessoa, que é e eu gosto quando eu vejo, às vezes eu entro no ônibus, quando eu venho de lá pra cá, sem só ver umas criaturas, eu aprendi a fazer isso escrevendo, eu fico olhando assim, eu falo, vou te descrever essa pessoa aí, e
Então é muito louco isso. Até porque não tem como o escritor, assim, para ele criar alguma coisa é porque ele também, ele tá percebendo o mundo Cara, em volta dele, não tem como. Ariano Suassuna falava isso, que Volta da Comparecida sofreu críticas pesadíssimas, né? Muita crítica pesada, até porque nordestina, fala nordestina mesmo. Então a gente vê aquele sucesso todo do filme, aí você fala, caramba, velho, como é que pode esse filme é bom e tal, mas você não consegue perceber as críticas por trás do livro, beleza. E aí ele fala, quem escreveu não fui eu não, foi o povo, as histórias ali é do povo, o povo que contava as histórias. E a mesma coisa, no caso da menina, ela só me deu a ideia. Então, ela me deu a ideia, eu posso fazer. Isso é muito massa também. Você escrever, você tem um leque de como você vai fazer aquilo dali. Claro. É igual o personagem. Quando você pega um personagem que você pode descrever o personagem, você pode descrever o personagem, ou você pode as ações. As ações desse personagem, entendeu? Então, eu falei. E você pode até acabar fundindo uma coisa na outra. Exato. Pega a ação daquela pessoa fez tal ação que cabe na descrição desse personagem. Beleza. Eu falei, ninguém vai saber. Tá, você falou para lembrar. E qual foi a outra? Foram duas. Sim, cara. É uma música em inglês, eu sou péssimo em inglês, né? Eu não lembro. Assim, eu lembro a música, mas assim, eu não. Eu fiquei muito tempo, porque chegou um momento que eu tinha que separar. Você percebeu que eu já usei esse termo de separar personagens várias vezes, né? Que eu separo. Nesse livro aqui eu tinha que separar os dois personagens principais. Só que eu não sabia como fazer isso, hein? Cara, eu fiquei ouvindo uma música aí internacional, porque todas as vezes que eu tenho essa loucura de ouvir uma música internacional, não sei se todo mundo acha que tem isso, de ouvir uma música internacional e você ficar criando tipo uma letra em cima daquilo. Sim, em cima daquilo, não tem jeito, você faz isso, não tem nada a ver com a tradução, você tá criando. Exato. E aí eu fiquei ouvindo essa música muito tempo, ouvi essa música o dia todo, uma só, botar lá. Falei, caramba, essa música é aqui que vou criar essa separação aqui, essa separação em cima dessa música. Aí o Padre Cida falou, meu Deus, você tá apaixonado? Eu falei, cheio, só se for por você. Você ouve essa música toda hora, todo dia. Eu falei, sim, você tá apaixonado por outra pessoa que você. Aí eu ficava ouvindo essa música. Eu tô apaixonado pela música, pô. E aí eu ficava criando, cara, essa situação. Eu falei, essa música aqui é que cabe. Se fosse, obviamente, um filme, alguma coisa, seria a trilha sonora. E aí fiquei criando. E é muito tempo. Então escrever essa loucura, pô. Tem gente que tem uma facilidade. Eu vi um relato dia desse de uma mulher que ela disse que escreveu o livro assim muito rapidamente, deu uma sentada lá e escreveu. Começou a escrever, bora. Conseguiu. Eu, particularmente, eu não sei fazer isso. É igual estudar também, não sei estudar, nunca consegui estudar, sentar aqui 8 horas, 9 horas, eu admiro quem sabe fazer isso, eu não consigo. Eu também admiro pra caramba, que eu também não consigo. Meu ritmo é outro, eu consigo sentar 1 hora, 2 horas, agora tem dias que para escrever eu já fiz isso, eu já fiquei 4, 5, 6, se for escrever agora, por exemplo, vou começar 5 horas da manhã para sair 6, eu não escrevo, eu nem começo, cara, porque eu preciso pelo menos no tempo. Não quer dizer que naquele tempo eu vou escrever o tempo todo, mas eu preciso de um tempo para levantar, para tomar um café, para tomar um banho, entendeu? Para pensar, porque se você está aqui só escrevendo, você não consegue pensar. E aí eu não consigo, é uma coisa minha, eu tenho que estar levantando, vou num lugar, vou em outro, converso com um, converso com outro, aí volto e retomo. Continuo. Agora também, quando eu estou ali escrevendo, se alguém me chamar e eu sair para voltar para fazer, eu já perdi toda a inspiração que eu tinha, já fui. Tem hora que quando a inspiração chega, aí você passa ali 4, 5 horas, deixa eu ir, e vai embora. Tem hora que tem que aproveitar. Então é isso, eu acho que escrever tem essa parte, é algo que eu sinceramente espero, fica assim, não tenho aquela ansiedade, ou aquela esperança, ou aquele desejo total que dê certo, assim, pô, vai dar certo isso aqui, vou largar tudo e tal. Tanto é que eu brinco muito com Patrícia, lá eu falo, a gente vai pra França, nego. O livro desse vai dar certo, a gente vai pra França, na resenha. Ela vai pra França. E você vai ficar aí quando eu falei, você vai ficar aí, eu vou sozinho. Oxe, você tá doido, eu vou com você, agora vai esperando. E tava ali, agora, cara desse. É isso aí. É bom que você aproveita as histórias, porque assim,
A gente não sabe, vai fazendo, né? Você vai fazendo o trabalho e às vezes a resposta do trabalho. Eu acredito que essa diversão, que é interessante, pô, essa diversão de você fazer uma coisa que você goste, sem aquela expectativa de, não, estou fazendo isso aqui porque eu quero ficar reconhecido, eu quero ficar famoso, eu quero ficar rico e tal. Isso aí não cola. Você está fazendo algo, você não está pensando primeiro naquilo que te faz bem. Você está pensando no dinheiro, claro, é importante, é legal se acontecer. Claro, pô. Claro. Mas eu pelo menos não penso nisso. Eu penso tipo que, pô, tô gostando disso aqui, velho. Tô escrevendo, tô achando isso muito massa e tal, muito legal, é interessante. As pessoas veem assim, analisam, tem gente que não analisa, só lê mesmo. Isso é massa, porque eu acho que literatura, às vezes eu faço uma leitura de alguns livros que eu não faço análise, eu só leio, falo, só tô lendo aqui. Pô, muito interessante. Inclusive tem um livro Desonra, não sei se você já leu, de Goethe, ele ganhou o Nobel, e aí alguém me falou, pô, só tem uma crítica desse livro. Eu falei, qual é? Não merecia o Nobel. Falei, não merecia o Nobel? Não merecia o Nobel não. Eu falei, tudo bem. Não conhece? Falei, não conheço. Tudo bem. Aí comecei a ler o livro, eu comecei a ler algumas resenhas. A maioria dos críticos, eles falam a mesma coisa. Não merecia ganhar o Nobel. Eu falei, não merecia. Eu falei, porra, que é isso aí, velho? O cara ganhou e não merecia. O que está acontecendo? E o livro do cara não tem tanto tempo assim que foi publicado. E aí eu fui fazer a leitura, comecei a ler, achei muito massa, porque é uma leitura simples, gostosa. Aí comecei a gostar. Tem uma partezinha que fica meio chatinha, mas é muito bom. Só que o cara, ele está trazendo uma África do Sul pós-apartheid, entendeu? Ele traz várias problemáticas ali, é um drama, é uma denúncia, e tem vários dramas e tal. E quando eu terminei de ler, eu falei, cara, merece sim, pô. Claro que merecia. Por que não merecia? Porque as pessoas falam, não merecia um Nobel. Sim, por que não? Se não merecia, por que venceu? A galera não analisa tipo o período histórico, não analisa a questão da crueldade que foi imposta à população, mesmo no período e pós-período, né? Então, assim, eu li e fiquei assim, gostei muito. Eu sou muito besta com a literatura, eu analiso assim, olha, eu merecia assim e tal. Então, eu acho que essas críticas que são interessantes, mas que às vezes também é repetitiva. Às vezes não é só a crítica, é a crítica. Você vai numa crítica que é generalizada, você vai no efeito manada também. Você aproveita. Exato. Falei, não, gostei demais. Gostei. Quem sabe daqui a um tempo é o seu. Ave Maria, fala um negócio desse. Tá por aí, quem sabe aí, porque você tocou no assunto que é real. Você está fazendo alguma coisa que está gostando de fazer. Cara, quando você está fazendo uma parada que você está gostando mesmo de fazer, então, a velha discussão, Messi e Cristiano Ronaldo. Você está vendo, o Cristiano Ronaldo gosta de fazer aquilo. O cara gosta de fazer, ele vai lá fazer. Não estou dizendo que o Messi não gosta também, mas o jeito que ele gosta, como ele se dedica àquilo ali. É mais competitivo, né? E da forma como ele se dedica. O Messi é natural. Exatamente. É dele mesmo, ele é bom e acabou. E ele não está nem aí, ele não está preocupado. Ele tem aquela despreocupação assim, né? Vai dar certo. Cristiano Ronaldo não, tem que dar, eu vou fazer essa coisa. Ele gosta daquilo ali, ele vai fazer. Então, quando você está ali fazendo o que você gosta de fazer, uma hora isso vai bater assim de uma forma para você diferente, tá ligado? O que eu penso no mundo, né? Eu penso muito assim, tipo, daqui a um tempo, você olha assim e fala, caramba, velho, ficou massa esses livros aqui e tal, autor local ou não, então meus netos, né, no caso meu filho já bem mais velho, fala, li aqui, rapaz, é a obra do meu pai, não sei. Eu acho que isso é muito interessante. Infelizmente a literatura no Brasil, ela é muito controversa assim, nesse sentido, né? A maioria dos autores, eles só tiveram reconhecimento fora. Não, quando morreram, né? É póstumo, ao contrário de Paulo Coelho e tal, que ainda conseguiu fazer sucesso, tudo, né? Mas é dessa forma aí, eu acho que essa diversão. Acho que quando você está fazendo algo que você está achando interessante, seja lá o que for,
velho, vai ter que dar certo. Não tem claro, como não. Não é fazer por fazer, é você ter uma responsabilidade. Claro. É você se cobrar, porque às vezes é muito fácil. Eu vou produzir 50 livros, eu vou produzir 50 músicas, 50 quadros, mas você não está preocupado com a questão estética, com a questão histórica. Às vezes não tem isso, né? Não, quero só ter quantidade. E não é exatamente isso. Né? Não, é exato. Pô, se de repente aqui eu não estou satisfeito com a coisa, olhei assim, caramba, velho, realmente hoje eu percebo que tem uma evolução, isso aqui não poderia ser dessa forma, eu poderia ter feito isso. Aí você vai melhorando nos próximos passos, pô. Você vai melhorando, vai se dedicando a tal da disciplina que a gente precisa ter. E que para isso você precisa estudar muito, você precisa focar muito, você precisa abrir mão de algumas coisas. Tem tudo isso daí, pô. Não é porque você gosta que você vai fazer de qualquer jeito, não. É porque eu gosto, eu vou fazer. Até porque se você gosta, você tem que cuidar, pô. Tem que fazer bem, E o cuidado é você fazer, pra mim, o cuidado é você fazer bem. É você se disciplinar, é você, cara, eu vou estudar determinada coisa, porque isso aqui é importantíssimo. Às vezes, mesmo quando, por exemplo, no meu caso, mesmo quando não estou escrevendo, um exemplo, eu não estou escrevendo, mas eu estou com um material que vai me auxiliar na escrita. Entende? Eu não estou escrevendo, não estou produzindo nada, mas ao mesmo tempo estou produzindo. Estou aqui exatamente, se eu estou aprendendo, né? Isso, eu estou me aprimorando. Quando você faz lendo um livro, O Falador, não sei se você conhece. Não. É de um autor peruano e tipo assim, cara, o livro ele é muito louco, assim, porque ele vai intercalando, né? O personagem, ele vai intercalando o personagem com histórias paralelas. Eu já cheguei a 50% do livro e tal, mas tem momentos que eu falo, porque são tantos nomes complexos, aí você vai vendo que para você entender a parte literária, você precisa compreender aqueles personagens que têm esses nomes complexos e tal. Eu estou começando quando comecei assim, mais ou menos 40% que eu comecei a perceber a situação. Aí eu vou ter que fazer o retorno desse livro para fazer a leitura dele, até porque também ele é desses que ganharam aí o Nobel de Literatura e tal. Então o cara é bom. Mas chega um momento que eu já tava para desistir. Falei, cara, não vou ler esse livro, não. Não vou ler, não. Eu vou parar aqui, eu vou procurar outra pessoa aqui para ler. Esse cara aqui não. Esse aqui já tá me dando nó na cabeça aqui. Pera aí, ele tá mais me atrapalhando do que me ajudando. Até entender, né, o que está acontecendo. Mas a gente vai, com uma literatura fantasia e tal, na realidade fantasia, dá para você entender bem, compreender bem. Mas a questão que eu gosto de compreender também é a questão dos personagens. Né? Então, ter essa visão mais detalhada da coisa. E não é fácil, não é muito simples. Então, são leituras complexas, mas que são necessárias também. Então, para compor o autor. Isso. Na verdade, né? Não para compor a obra que o autor está fazendo, mas para compor você. Você é o cara que vai escrever. Para influenciar mesmo. Eu lembro que uma menina me indicou um livro de Vladimir Nabokov, não sei se você conhece. Ela me indicou Lolita. Eu procurei Lolita, não encontrei. Lolita aqui na biblioteca municipal, não encontrei. Mas tinha um outro livro dele. Desespero. Eu peguei esse livro. Só que esse livro, foi um dos primeiros dele. Ele escreveu muito tempo atrás, então foi um dos primeiros, não é a mesma escrita de Lolita. E ela me falou, ele é um excelente narrador. Cara, eu comecei a ler, teve uma parte do livro que realmente assim, sempre tem uma partezinha que fica chata, né? Mas o cara é um narrador de mão cheia. Eu falei, caramba, eu sempre me identifico. Eu gosto mais de narrar do que colocar os diálogos. Eu prefiro, estou me aprimorando nisso, na questão de diálogo e tal, mas eu gosto mais do narrador. E aí eu comecei e falei, caramba, velho, esse cara é muito bom, pô, muito, muito, muito bom. Assim, eu falei, não, aqui tem que ter influência, não tem jeito. Exatamente, né? Aqui vai influenciar, porque o cara é muito bom, assim, e aquela narrativa leve, porém, com muita ironia, com muita riqueza, com muitas figuras de linguagem, tal, com muita poesia. Então, muito bom. Eu falei, caramba, velho. Aí comecei a fazer um estudo mais aprimorado dele. Aí voltava, lia um capítulo, voltava. Mesmo entendendo o capítulo, não, vou voltar porque esse capítulo ficou muito bom. Eu quero ler de novo. Aí. Então, tem que ter um trabalho de formiguinha. E que independente se vai dar certo, se não vai, é a diversão, cara, é o caminho. Entendeu? Eu tô me divertindo com isso aí, tô gostando muito. E assim,
Eu espero. Pretendo continuar. Eu espero que dê certo. Se der certo, ótimo. Se não der também. Não, na verdade já deu certo, né? Eu tô gostando, Tô fazendo, tô gostando, deu certo. Danilo, cara, pô, prazerzaço trocar ideia com você. Prazer todo meu, ver tua produção acontecendo mais uma vez. Danilo Frois, Fim das Trincheiras. Está nas principais plataformas aí, você pode estar adquirindo, tanto o livro físico quanto e-book também, sempre bom lembrar. É na Amazon, no próprio site da Viseu, que é a editora, Shoptime, tem vários lugares aí, só você clicar lá no Google que vai aparecer. Vai lá, procura lá. Valeu. Fala aí teu Instagram pra galera, você lembra? Rapaz, como é que é? Fala aí, Matheus. Frois@Danilo. Frois@Danilo, Isso. procura lá no Insta. E não esquece, galera, se inscreve lá no canal, aciona o sininho, senão não chega as notificações. Curte, comenta, compartilha com a galera lá. Valeu, tamo junto, abraço, até a próxima. Valeu.